Oiê, sou Ana Campbell e você está no podcast Estúdios Brownie. Hoje a gente está com o co-host aqui, o nosso amigo Fábio Figueiredo. E a gente vai entrevistar, né, a gente vai conversar com a Roberta Tavares. A Roberta é uma super querida, além disso é uma curadora, palestrante, professora de fotografia, representou a Magnum aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, durante muito tempo. Agora ela está alçando novos voos nos Estados Unidos, mas tive a sorte que ela deu um pulinho aqui no Rio de Janeiro, então a gente aproveitou para convidar ela para conversar. Roberta, obrigada por aceitar o convite. Aninha, assim, é um prazer tão gigante. Primeiro, porque eu venho acompanhando, né, o que o Estúdio Brownie está proporcionando em questão de conversas para a indústria, para o mercado, para essa comunidade linda de fotógrafos, de curiosos, de artistas visuais, de quem se interessa por qual que é o papel dessa storytelling, descentralizando. Então, a gente está vendo desde fotógrafos super consagrados até os fotógrafos emergentes, fotógrafos que têm um cunho de justiça social e direitos humanos que teve tão presente, fotógrafos que têm agora essa questão do comercial e de como lidar também com essa ansiedade que faz parte dos dois extremos também a todo momento. Então, ver isso, o reflexo de todas essas experiências chegando no mesmo portal, que seria o Estúdio Brownie, para mim, participar disso e pelo amor que eu tenho pela fotografia, pelo amor que eu tenho pela comunidade fotográfica e o avanço disso, como que as pessoas agora também estão se aproximando mais de diálogos que antes eram tão distantes e tão tópicos, para mim isso talvez seja uma das maiores referências no que eu digo do que representa essa viagem hoje, né? Então, essa viagem, ela une um pouco da minha paixão, ela une um pouco da minha vocação, dos meus planos futuros, e une também o que é sempre a minha missão, né? De poder estar comunicando em algo que eu amo tanto, com pessoas que eu acredito muito. Você, né, para mim é um prazer tremendo estar de frente para duas pessoas que eu admiro e respeito tanto nessa cena. Você que veio de uma personalidade sonhadora que provou, né, que quem tem sonhos, que quem acredita, que quem consegue se debruçar em cima do que muitos chamariam de impossível, das referências mesmo dentro de casa e fora de casa, com todas as batalhas, com todas as montanhas, ainda assim, fazer acontecer, montar uma escola, né? Depois dessa escola, né, vem o deslumbre do que foi a fatalidade do Covid, e hoje a gente está aqui sentados, conversando sobre fotografia nessa sala maravilhosa, com essa equipe maravilhosa que está aqui nos assistindo. Então, é um privilégio tremendo, porque para mim é muito mais sobre o ser humano acrescentando a fotografia do que a fotografia acrescentando o ser humano, e graças aos deuses da fotografia a gente tem pessoas como você acrescentando e somando tanto, e Fábio Figueiredo, que para mim também é uma referência no que é o coletivo, no que é essa proposta dessa fotografia colaborativa, dessa proposta de movimento, de participação, de eventos, de estar sempre somando energias para algo que é muito maior do que os nossos egos, as nossas vaidades, e eu amo isso, e que interfere também nos sonhos, assim como você, de outras pessoas. Hoje, né, ele está liderando basicamente a produção do que é o Alfabetismo e a Alpha Agency. Então, está sendo uma peça tão importante dentro do que é patrocinar ou apoiar o que são os sonhos também de outros fotógrafos, e com dedicação e com apoio. Para mim, de novo, né, me sinto em casa. Então, ou seja, hoje é sobre se sentir em casa e estar conversando com pessoas que eu respeito, que admiro, que conversam na mesma linguagem e na mesma missão que eu. Então, super feliz, obrigada demais por isso. E aí, como é que faz a pergunta agora? Depois dessa, né? Olho cheio d'água. Como é que eu faço? Eu vou até beber água aqui um pouco agora. Poderia até meia-noite, pessoal, mas eu fui avisada, né, que a gente tem um horário aqui para cumprir. Mas, Nossa. Se não fosse por isso, né, eu tenho várias cartadas aqui, me daria orgulho de puxar aqui agora dessa minha bolsinha. Bom, gente, já tiveram uma palhinha da Roberta, que é essa potência, né? É uma referência para mim, uma referência, uma mulher que traz muito da fotografia e que consegue transbordar esse amor todo para tanta gente, né? Que já descobriu tantos talentos, que ajuda tantos talentos aqui no Brasil e no mundo. É uma honra te receber aqui. Honra toda minha. Com certeza o podcast fica mais rico, assim, porque a gente vai criando um legado dessas referências, e eu queria muito poder ter você aqui, sabe? Para as pessoas também te conhecerem e saberem quão incrível você é.
E para a gente começar, eu ia te perguntar como é que você começou esse trabalho na fotografia. Então, essa é uma pergunta que sempre me emociona, porque geralmente sou eu, né, tentando desvendar o que são essas respostas que trazem todas essas bagagens e essas perspectivas. Então, eu sou treinada, né, para estar numa sala de Zoom, olhando para essas pessoas e tentando tirar essa resposta. Toda vez que volta para mim, sempre, né, me faz ficar super, super emocionada, mas eu fico assim, feliz que seja você fazendo essa pergunta hoje, porque eu acho que você entende um pouco de como eu cheguei aqui também. Mas eu responderia a essa pergunta com com o mesmo trio, que para mim é a base de quando eu quero conhecer o que são as trajetórias na fotografia que me interessam, que hoje são os 120 participantes do alfabetismo visual. Então, quando se lida com o nível de nervosismo que as pessoas têm tanto, né, experiência e têm tanta bagagem, tantas relações, eu sempre falo, né, gente, tenta se concentrar nas perguntas que são as 3 perguntas básicas, né, o trio que define grande parte do que é esse emaranhado de experiências, que é qual que é a sua necessidade, qual que é a sua motivação e qual que é a sua a missão, qual que é o seu propósito. Então, para mim é muito fácil. Então, a minha necessidade sempre envolve o passado, né, o que me trouxe para cá. Então, a razão principal, né, de ter chegado nessa fotografia. Então, para essa primeira pergunta seria, né, a gente vai voltar, gente. Então, acompanhem, fiquem ligados que a gente volta nesse trio, né? E então, para mim, então, né, a minha necessidade depois de 10 anos trabalhando com algum dos agentes que eu considerava os mais privilegiados e prestigiados e respeitados na cena documental mundial, não só a Magno Fotos, que foi a que eu tive mais proximidade num grau de que esses fotógrafos, né, estão colaborando e cooperando com uma visão que está sendo referência, que está sendo influências para tantos outros talentos. Então, isso eu tive a oportunidade de acompanhar de perto. Mas, né, outros agentes como National Geographic. Então, trabalhar com uma equipe que tem um nível de exigência e que tem um nível de compromisso, de responsabilidade dos 100, também sempre foi parte da minha experiência. Mas, né, depois de 10 anos trabalhando, produzindo os ensaios para esses veículos internacionais, quando tinham as suas missões aqui no Brasil, né, depois de estar colaborando desde Fixer, desde de PR, né, de relações públicas, desde de produção local mesmo. Depois disso tudo, eu comecei a expandir, tive a oportunidade de expandir para o educacional. E o educacional foi quando tudo meio que se encontrou, porque no educacional era sobre a minha necessidade de conexão, a minha necessidade de utilizar, né, qualidades sociais, então de interação, então de reconhecimento nos outros profissionais, a minha necessidade de estar vendo, né, fazendo parte de algo coletivo e colaborativo e tudo mais. Então, isso reafirmou. Então, está lidando, principalmente com o educacional da Magno Fotos e reconhecendo de onde estavam vindo todos esses cruzamentos de experiências de vida, né? E o que eram esses fotógrafos emergentes que estavam aspirando para algo maior, desenvolver algo maior, observar essas dinâmicas, eu comecei a perceber que haveria, né, uma possibilidade de uma linguagem comum, né, de amarras comuns, de desafios comuns, de características em comuns, assim. Então, começa dali. Então, depois de trabalhar com isso, eu disse, agora, né, a minha necessidade hoje é esculpir o que é um programa que dê a possibilidade desses fotógrafos emergentes, né, conhecendo eles dos corredores e das experiências, terem algo a dizer. Então entra a frase, né, que é um dos carros-chefes do alfabetismo: fotografia só é difícil quando não se tem nada a dizer. Então o grande objetivo era isso: como que eu vou criar um compasso, um design de um programa que faça com que essas pessoas elas consigam estar reavaliando, né, o que é essa relação com a fotografia, com a relação de tudo que eles aprenderam antes, né, de um sistema que era um pouquinho mais lapidado, um pouquinho mais esperado,
dentro de tudo que veio, né, de pesquisa e tudo mais, e como que isso forçaria um pensamento mais crítico, como que isso forçaria outras relações com a fotografia que não eram apenas técnicas do fazer e do manual. Então, era muito mais agora, né, de se reconhecer primeiro e depois de vir e aplicar isso. Então, o pensamento fotográfico, ele volta muito mais para o espelho, né, do que eu reconheço quais são essas características, do que eu quero comunicar, por que isso interessa. E aí é porquê atrás de porquê, né? O porquê que eu estou fazendo, qual que é a minha participação, como eu estou implicado aqui. Então, eram perguntas que forçam você voltar e a detectar o que de fato, né, essa relação com a fotografia. É uma necessidade, é um hobby, é um trabalho. E eu respeito todas elas, né? Carreira ou uma vocação, mas quando você estabelece qual é esse tipo de relação, as cobranças e o peso também mudam, né? Muda todo o esquema quando você faz a pergunta certa. Então, a pergunta certa para mim era sempre, né, o quê? Que essa pessoa, né, parece estar comunicando. Quais são os elementos que parece que já estão presentes na linguagem, como essa pessoa compõe e observa, que daria um programa para outros fotógrafos emergentes também se espelharem e a gente avançar nisso. Então, essa foi a necessidade, né, de provar que existia esses fotógrafos, mesmo que se eles viessem, né, de, que eu digo, nichos mais cínicos que eu digo, né, é que colocam um pouquinho mais da questão realista né, do trabalho em si, que é, né, eu faço, eu pago, e agora, né, eu tenho dinheiro e saio. Então, essa para mim é a relação cínica, mas é uma relação super importante, porque eu não quero ninguém passando fome, né? Mas ela não deveria ser a fundamental enquanto a gente estiver conversando sobre vocação, por exemplo, e carreira, que é onde que geralmente o alfabetismo entra e é onde estão essas pessoas. Então, avançar isso foi sempre a minha necessidade. Como que eu avanço isso, né? Como que eu vou criar a escultura de algo que está detectando essas vozes que já são tão individuais e pessoais. Depois a gente volta para a motivação, por que eu continuo fazendo isso, que é no meu estado presente, né? Por que o alfabetismo ainda faz parte, né? E uma parte tão importante, né? Tanto dos meus esforços quanto dos esforços de uma equipe inteira por trás, como o Fábio, como a Paulinha e todos mais, assim. Porque a gente foi provado certos, né? Que existiam essas pessoas que estavam curiosas, essas pessoas que estavam esperando para serem chacoalhadas e lidarem também com as questões também de ansiedade, de não se achar bom o suficiente, de não se achar que teriam as propriedades criativas ou as qualidades artísticas, né, que eles não conseguiam conceber no trabalho porque havia, né, as comparações, havia síndrome de impostor, havia autossabotagem e tudo mais. Então, como que agora a gente também passa por isso de uma forma que seja também bem legítima? Então, a motivação continua sendo isso, assim, do que, né, o que é isso? O que eu olho para essa imagem que olha de volta para mim e me protege? Eu me reconheço nela. Então, as outras vozinhas, que com certeza vão estar complementando todo o pensamento, elas podem estar um pouquinho mais minimizadas, porque agora eu tenho alguma coisa que eu consigo responder o propósito. Então, se eu consigo responder o propósito, eu sou agora uma máquina, eu sou meu próprio poder, eu sou super-homem, eu sou pelo menos dentro daquela imagem, reconhecendo, eu não vou fazer isso todo o tempo. Ninguém faz grandes imagens todo o tempo, né? Mas eu sei, né, o que é isso, qual que é o impacto disso, como que isso foi compartilhado, como que as pessoas né, viram isso. Então, a minha motivação é entrar toda vez no Zoom e saber exatamente quando, né, o que é o valor de uma boa fotografia, sem eu ter que falar, né, boa fotografia. Então, a gente sente, parece que o ar muda, parece que muda até os átomos da pele, né? Eu sinto, né? E nessa hora parece que é transcendente. Para mim é transcendente, eu tenho certeza que para a turma também, assistindo, é transcendente. Então, para todo mundo que reconhece isso, onde que eu sou transcendente, né? É uma forma de te autoaceitar enquanto artista visual, enquanto fotógrafo, que você sempre aspirou, né? Ser assim.
E poucas pessoas, eu acho, que têm essa possibilidade, porque os territórios também eles são curtos, então todo mundo fala, né? Todo mundo quer entrar todo mundo que entra para o alfabetismo, geralmente é isso, e a minha jornada foi isso também. Né? Como que a minha fotografia vai ficar melhor? Como que a minha fotografia vai aparecer com os fotógrafos da Magnum, com os fotógrafos legendários e tudo mais? E aí uma frustração tremenda que eu vejo, né, principalmente na primeira semana que eu digo, né, não, né, você está querendo tanto ser um único e individual, mas você já é. O único problema é que você não defende isso, porque não tem tanto valor quanto, né, ficar pensando. Então a gente joga essa culpa. Então, e a gente faz sem perceber, porque a gente está treinado, né, para isso, assim, o tempo inteiro. Berta, Então o que eu faço, volto. Nesse processo seu, da Magno e tudo, qual foi o momento que você falou, opa, é isso que eu quero montar o alfabetismo, vou criar esse coletivo? Teve um momento especial, assim, desse processo, você falou assim, nossa, é aqui, isso que tem um... Sim, eu tive um blog, que era um blog que é I Am a Photo Junkie, que chama Photo Junkie Club. E nesse blog eu fazia todas essas anotações, então eram pesquisas, referências, então, ao mesmo tempo que eram paralelos, né? Fotografia rock and roll, fotografia dos grandes eventos históricos, o que tinha de comum com esses fotógrafos. Depois, né, eu passo a pegar agora esses fotógrafos e trazer um pouquinho mais para próxima dos fotógrafos jovens emergentes, e deu muito certo, o blog deu muito certo. E eu falei, olha, né, fotografia é só difícil quando você não tem nada a dizer. Então, eu estava dizendo alguma coisa que estava comunicando e dando certo. Então, depois eu comecei a estar lidando, né, com os fotógrafos da Magno e os mentores e os workshops que foram também maravilhosos. Então, eu aprendi muito também em questão como que se diferencia, o que é uma boa fotografia de uma pessoa para outra, também te humaniza nesse aspecto. Essa era a minha próxima pergunta. Então, assim, era ótimo. E aí, isso era maravilhoso. Então, esse foi um momento. O segundo momento do educacional, porque isso já acontecia, já era meio fluxo, meio orgânico, o blog, foi quando eu eu me chamei para a conferência do Lampião, né, Movimento é Tudo. Então, eu fui e basicamente me chamei para o congresso. Eles falaram, olha, você tem alguém da Magno para dar palestra no Lampião? Eu falei, tenho eu. Eu estava lá, a palestra foi muito legal. Eu tenho eu que conheço muito do que né? É isso que eu lembro que eu disse isso, assim, né? Que eu conhecia muito do que era essa dinâmica, que eu poderia conversar sobre essa experiência. Foi basicamente isso. E eu lembro quando eu subi no palco, toda a palestra ela foi lapidada, né? Ela foi concebida a partir desse blog. Então, eram 10 textos que já estavam prontos. Eu só precisava que visualmente fizesse sentido por conta dos telões. Então, depois que isso... A palestra tinha que ser gravada, Beta. Essa é muito boa. E aí eu fiz essa palestra. Eu lembro que eu saí do palco dessa palestra e aí eu disse para o Neno, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Né? E de lá eu tive várias conexões também, né? Depois veio com isso, que é a questão de comunicar alguma coisa, que parece que faz sentido para outras pessoas e que conecta também outras pessoas. Então, foi mais ou menos minha ponte. E aí, na hora, eu já liguei para as pessoas e disse, né? Eu queria estar no seu line-up. E aí, depois, teve o papo de fotógrafo também, que foi uma resposta muito bacana, muito positiva, e que aí mostrou que havia não esse mercado, mas havia essa comunidade que estava aguardando e estava curiosa sobre, então criou muito também acesso. Isso foi maravilhoso. E depois veio a fotografar, depois veio o Fotoweek, veio os palcos, mas a gente sempre lembra de quem, né, te deu uma oportunidade e tomou um grande risco, né? E esses geralmente eu não esqueço, mas a Magno foi decisiva nesse aspecto, que me obrigou a estudar a fotografia e a estar muito próxima do que eu digo, né, que os gatekeepers também estavam olhando, aumentou meu vocabulário visual, aumentou minha biblioteca, me fez apaixonada né, por tudo que estava. Então, me interessei por outras, né, vertentes também, então antropologia, filosofia, psicologia, cinema e pintura e artes me elevou nesse aspecto, porque eu não queria estar numa sala que eu não tivesse
como acrescentar também, e era importante para mim. E depois veio esses eventos e eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero comunicar e eu quero me conectar com essas pessoas, eu quero essa troca. E eu olhava, né, para as pessoas e como que elas tinham esse deslumbre com a Magnum também, e com os outros fotógrafos, ícones e legendários. E depois, né, eu vinha reconhecer muitos desses nomes durante os workshops, também da Magnum, muitos dos grandes nomes, né, que desapontaram como os grandes destaques nos workshops, muitos deles eram os fotógrafos documentais de casamento, que aplicavam para esses workshops. Então, me fez ficar muito curiosa sobre isso, né? Porque até então eu tinha uma visão muito conservadora e muito né, enlatada do que era essa fotografia documental de casamento. Ali também mudou muito, porque ao mesmo tempo que as pessoas vinham falar comigo e aplaudiam e diziam sobre a Magnum, eu pensava, você tem exatamente as qualidades, né, técnicas, e você tem a possibilidade, né, de ser tão bom quanto esse ícone, né, quanto essa montanha. A única diferença entre vocês é o nível de consciência do que vocês estão falando e do que vocês estão comunicando, né? E era isso. Então, o programa ele veio das palestras, basicamente, né? Que era essa conversa e que era todo momento estar desafiando e chacoalhando os fotógrafos a repensarem em relação com fotografia, repensarem em relação com eles mesmos e trazerem para mais perto, né? E lembrar que não se tratava de nichos, não se tratava do sensacionalismo, não se tratava só de palcos, não se tratava de glamour, porque sempre foram consequências, tratavam do que eu vim comunicar e do que faz sentido e do que é importante. A única coisa que separa, né, um fotógrafo da Magnum com um fotógrafo, porque eles defendem isso o tempo inteiro, e estão defendendo o tempo inteiro. Então, e aí que veio o alfabetismo, né? Eu falei, eu vou criar agora, né? Todos esses daqui são carros, são Ferraris, né? E estão com um tanque meio que vazio, né? Então, eu falei, então vou colocar gasolina nesse tanque. E aí, desde então, eu criei um gas station. Eu tenho posto de gasolina no meu, né? Tem fila para entrar no posto, né? Tem fila lá ainda lá que o pessoal já... É incrível, né? A gente deu sorte que a gente fez parte da primeira turma, né, Fábio? Você acha que fez, né? Vocês fundaram o alfabetismo comigo. Você ainda, você ainda uma vez, né? Você é fundadora. E essa história é ótima, porque, de novo, né? Quando você vem com essa proposta, vamos, né, chacoalhar e repensar e voltar para o que são essas peças que compõem, o que é a sua leitura do mundo, como que você comunica e tudo mais. Cara, quando você faz isso, né, no meio que, de novo, né, veio desse cinismo realista e tudo mais, parece que a gente é um coach, né, que a gente é os hipsters e os hippies da cena fotográfica. O que ainda bem, né, a gente tem resultados e premiações e tudo que vem acontecendo, né, que vieram de reflexo disso. Mas no início era muito difícil. Era muito difícil para mim explicar o que era alfabetismo, era muito difícil para vocês que estavam lidando com alfabetismo. Então chegou num determinado momento que tinha o quê? 6 da gente, né, numa sala de Zoom que começou com 20. Então, e aí eu lembro direitinho com o Dan, que eu falei, nossa, se eu der mais um mês, isso era no 3º mês. Eu falei, se eu der mais um mês, só vai ter eu na sala e provavelmente eu vou te chamar para não ter que falar sozinha, porque eu vou continuar falando, né? E aí o Dan falou comigo uma coisa que é ótima e que eu acho que serve de lição para todo mundo, né? Ele falou, tá vendo? Você está se concentrando nos que saíram, né? Você deveria estar concentrado nos que ficaram. Porque os que ficaram, né, são as pessoas que entendem, né, que são seus soldados, são as pessoas que estão com os mesmos interesses, os mesmos focos de atenção, com as mesmas. E se você achou 6, né, você consegue achar 60. E talvez você consiga achar 600 e provavelmente você vai achar 6.000 depois disso, assim. Então, começou com 6 e hoje a gente está... Com fila de gente para entrar ainda, né? Isso. Tá sempre vaga. E o Dan estava certo, porque a gente sempre concentra na crítica, no não. 300 elogios. Se eu falei, né? Se eu der uma crítica ou qualquer crítica, as pessoas vão se concentrar na crítica, né? Porque a gente é treinado nisso. E é por isso que quando eu estou dando palestras, né? E as pessoas sabem, 30% sai. Na melhor das expectativas, 30% sai, mas já aconteceu de sair 50%. E aquilo me tranquiliza tanto que aí eu digo, né? Os que ficaram
é onde que eu estou no meu foco. Esse é meu público, essa é minha tribe, né? Essa é minha tribo. Aqui que eu estou flutuando, né? E aqui é o meu paraíso, porque aqui as pessoas entendem para onde que eu tô chegando. E os 50 que saíram também, talvez depois, né, tiveram uma outra relação, voltaram para o programa, ou quiseram entender, não era o momento certo, então não culpo eles. Mas para quem ficou, eu achei, assim, eu honrava aquilo, porque eu achava um ato de coragem tão grande. Você sentar 2 horas, né, ouvindo alguém tá desmistificando tanta coisa, que eu dizia, nossa, né, para vocês, né, tudo assim, o que eu puder para a gente dar mãos, né, durante esse momento, a gente vai dar. Então, ou seja, começou tudo mais ou menos com as palestras, porque o sentimento do alfabetismo, né, virou exatamente esse, assim, né, se você quer um território que você vai experimentar, se você quer um território que você pode ser, né, você mesmo, e maravilha. Eu não vou te ensinar a fotografar, tecnicamente, né, mas eu vou te dar um território que você vai poder, né, saber o que você veio comunicar, qual que é o seu propósito e tudo mais. Então, eu não ensino fotografia, eu só dou liberdade. Então, as pessoas, né, eu nunca tiro mérito, porque é um esforço grande, né, uma coragem tremenda, você ter que estar comparecendo e com toda a saturação, a programação visual que a gente tem, a mentalidade que sempre ela vem um pouquinho mais atrasada, porque ela quer ser segura, quer ser estável, é uma coragem tremenda se defender, né, um argumento. Então, as pessoas que saem do alfabetismo, eu sempre digo, eu fico feliz de ver tantas pessoas também que saíram, então super também consagradas e bem-sucedidas, porque às vezes eu penso, se não tiver territórios como o alfabetismo, porque o alfabetismo não é o único território para isso, se não houver territórios como o alfabetismo, talvez essa pessoa nem soubesse a potência que ela tinha, né? Talvez ela não tivesse esse coletivo dessas visões criativas que deu uma autorização para ela também, um suporte, um apoio, vamos lá, né? A gente está aqui, a gente está te aplaudindo, está te vendo e acho que vale. ensina o mais difícil, né, Beto? Você não ensina a técnica fotográfica de ligar a câmera e descobrir o que é o ISO, diafragma e velocidade, mas você ensina as pessoas a terem coragem e a pensarem. Então, isso... Como pode utilizar, né? Pois é. Como pode utilizar isso? Isso é muito mais forte do que qualquer coisa. Nossa, e também vem com um grau também de sofrimento e de... Porque eu sempre digo, quem está na linha de frente, os soldados da linha de frente, sempre eles vão sentir o peso, né? Mesmo que você esteja com colete, mesmo que você esteja um coletivo te abraçando, te apoiando, te dizendo, né, o que você está fazendo é importante, o que... as balas vêm até da sua própria casa, né? Por que você está fazendo isso? Não está dando dinheiro? Para onde que isso vai? Para onde que isso não vai? Então você tem que ficar toda hora se justificando, levando bala, né? Indo para o chão, levantando de novo, justificando para quem deveria estar dando a sua mão e vindo junto. Isso também é cansativo, mas é uma das maiores recompensas que eu tenho, assim, também, que né, conseguir ver até onde esses soldados estão indo por conta disso, né, por toda a dor, o sacrifício, por todas as renúncias, por todo o acreditar, e é lindo demais, né, é emocionante demais, assim. Eu acordo e durmo por conta disso todo tempo. Eu sempre digo, é meu paraíso, é meu Wonderland, é meu parque de diversões, né? Eu acordo e respiro, é o foco de tudo que eu acho que tem de melhor em questão de relação com o mundo. É onde que eu estou curiosa, é onde que eu estou absorvendo o mundo, é onde que eu estou apoiando fotógrafos que vão lá na linha de frente, trazem para mim, me fazem mais rica. Daqui a pouco eu estou sentando numa outra mesa de bar e inspirando novas pessoas. Eu estou no podcast da Anna Campbell também, inspirando outras pessoas. Então, a história daquela criança, daqueles velhos, a história dos avós, as histórias do casal, todas essas histórias, elas são relevantes, né? Tem uma relevância. E a gente só conhece quando a gente compartilha, né? E vê o resultado disso, das pessoas estarem, né, sendo provocadas ao ponto de reagirem, se emocionarem, se informarem, se indignarem, se sensibilizarem e tudo mais. Não me deixa desistir jamais, porque né, é o que eu digo, começa a ser mesmo, você consegue entender o que é uma missão, e quando você tem pessoas do nível
né, que você consegue enxergar desde o dia 01, assim, e depois ver como que essas pessoas começam agora também a defender isso, é talvez o segundo maior privilégio, mas o terceiro privilégio é que de todas as pessoas que vão vir depois e serem inspiradas, e que eu espero que sejam, porque geralmente são ensaios que envolvem as questões que a gente está lidando de hoje, então alguém precisa estar comunicando isso, seja no meio ambiente, seja em justiça social, seja as questões de gênero, seja as questões de disparidade, sejam as questões íntimas, memória, documento, e, né, que a gente continua fazendo, que vai fazer a fotografia ser viva, né, que a fotografia nunca vai morrer enquanto tiver esse ponteiro, essa conexão, né, com outro ser humano. Então, ver isso e ser a primeira pessoa a estar no VIPC, né, sentindo isso, vivendo isso e sabendo do impacto disso, primeiro, então, alfabetismo, eu sempre digo, eu sou o reflexo, assim, eu não fiz alfabetismo só para ter grandes projetos e grandes fotógrafos, eu fiz alfabetismo para ter esse sentimento, assim, que é algo que te provoca tanto a questão da imagem, comunicação visual, né, a ponto de você mover e a ponto agora de você estar inspirando outras pessoas e na cadeia e começar com isso, né, de você se sentir. Então, eu sou muito agradecida a todo mundo que faz parte do alfabetismo e a todos os fotógrafos também que eu trabalhei. Para mim não existe distância, né? Então, muito legal. Né? Respondi as 5 perguntas nessa vez, mas é isso, né? Temos pergunta ainda? Temos ainda. Eu ia perguntar se você tem a do Antônio, que você falou que trouxe, ou era brincadeira? Não, eu falei brincando, que o Antônio, para quem não conhece, o Antônio é um dos integrantes do alfabetismo visual, e as perguntas dele são, acho que você fica assim, sem resposta, então. Nossa. Eu ia preparar algumas dele para fazer para a Roberta aqui, mas não. Mas fala um pouquinho, Peta, para a gente. O alfabetismo visual, a gente está falando do alfabetismo, mas para quem não conhece, o que é o alfabetismo visual? É um curso? É uma imersão online? O que é o alfabetismo? Para quem que é o alfabetismo? Para quem que é? É para fotógrafo somente? Artista plástico, designer gráfico, né? Quem pode participar do alfabetismo? Apesar que eu acho que não tem uma vaga, né? Por enquanto. Mas quem pode se inscrever para quando abrir vagas entrar? O que é o alfabetismo visual? Gente, isso é maravilhoso. Porque essa é a segunda pergunta mais difícil, porque vocês viram, né? Na primeira já consumiu 30 minutos. Então, essa segunda... O Breno já tá rindo ali. Breno, essa eu vou te dedicar. Essa eu dedico pro meu amigo Breno, que tá aqui. Então, para essa segunda pergunta, né? Para mim é sempre muito... Porque eu sempre acho que o alfabetismo é... Por isso que todo mundo que aplica para o alfabetismo aplica meio sem saber, de fato, o que seja o alfabetismo. Porque, para mim, cada pessoa que faz o alfabetismo tira dele alguma conclusão e alguma definição. Então, para mim, já foi um programa educacional, já foi um coletivo de fotógrafos emergentes da cena documental, seja ela de casamento, seja ela de família, seja ela de humanistas, seja ela, né, de produtos, de todos que tiverem que comunicar, né, alguma intenção. Então, eu já estava meio que abraçando isso. Já foi residência, já foi, né, um lab de visões criativas que se juntam, já foi né, um coach de loucos, sonhadores. Essa sempre vai ser, tomara, que eu quero esse, para sempre. Mas já foi, né, então, assim, muito. Então, agora, para mim, o alfabetismo visual é mais mesmo um encontro, né, de pessoas com interesse de estarem um pouco mais próximas do que é a sua identidade visual. Então, a gente está meio que escavadores, né? A gente está escavando todas essas pecinhas para entender melhor o que é o poder dessa identidade visual, assim. Mas é muita coisa, assim, por exemplo, para você, foi o quê? Foi um coletivo, uma família? Para mim, a sensação que eu tenho é que é um organismo vivo que pulsa diferente de acordo com as pessoas que estão lá. Eu também, né? Então, para mim, o bacana que eu vi no alfabetismo é que além da gente se descobrir, né, como fotógrafos, como artistas visuais, como profissionais na fotografia, é que a gente aprende muito também com todos que participam, né? Então, assim, a gente... É isso aí.
Então, assim, a gente está ali, mas a gente está, ao mesmo tempo que mostrando um pouco do nosso trabalho e aprendendo com o que você analisava, a gente aprendia também muito com o que você analisava dos outros colegas também, Gente, né? isso eu acho super importante. Então, Sobre alfabetismo, isso é importante. Isso para mim ali era é até hoje uma questão assim. Acho que é por isso que a gente não sai ainda, porque cada dia que passa entra uma pessoa nova, aí quando eu tô vendo, caramba, tem mais coisa ainda para aprender, tem mais coisa para ver, tem mais coisa que a gente acha que já viu de tudo. Sim. Quando a gente acha que viu de tudo, não tem Isso muita é coisa. maravilhoso, porque eu estava conversando, tentando definir, ele fez essa mesma questão, ele falou assim, escreve para mim, num papel, o que é alfabetismo visual. James Welford. E o James Welford, ele é o Assistant Visual Manager da Nat Geo. Né? E ele falou, isso é porque esse não é só um programa educacional ou não é só um coletivo de visões criativas da fotografia que tem um potencial de unir jornalismo, documental, artes, memória, documento. Ele falou, né? Isso é um movimento. Porque até então, esse movimento, né, ele diz, não tem início, meio e fim, ele vai meio que se adequando, meio que transmutando, né, dentro do que... Né? Se moldando. Então, é o que eu disse para ele, eu comecei o alfabetismo assim, vou criar, né, esses fotógrafos estão sedentos, né, por referências visuais, então eu vou criar, então, essas referências visuais. E para essas referências visuais, eu vou mostrar todo o tempo como que é adaptável para o vocabulário visual que eles já possuem. E trazer isso para a produção deles. Aí, então, o grande desafio foi, como que eu vou fazer isso? Então, era através dos exercícios. Os exercícios eram sempre para fazer com que as pessoas fossem desafiadas nesse pensamento que alguém, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, teve que lidar também e adaptar isso agora por que era, né, essa visão, essa interpretação do mundo. Então, eu comecei a dar os exercícios. Então, os exercícios, para quem não conhece o alfabetismo, os exercícios eles são dados primeiro. E aí você usa o seu instinto, você usa a sua interpretação, você usa a sua intuição e você usa a sua leitura do mundo. E depois você aparece na aula e eu dou a aula. E a aula ela é exatamente uma ilustração do que foi. Quando você olha para aquilo, né? Então, por exemplo, eu tenho Bruce Davison, tenho William Klein, né? Então, tem uma aula que é do William Klein, que é basicamente um ícone da antifotografia. Então, toda a aula, né? Você olha para o exercício, ele está te sugerindo isso, né? Que você faça as imagens para aplicar o que é antifotografia na sua. E aí você vê o que o William Klein fez, né? Que foi um dos pioneiros. Aí veio uma escola inteira com William Klein. E aí você vê que o William Klein não estava distante do pensamento e dos seus desafios, né? Estava tão perdido, estava tão aflito, né? Em Nova York, tentando provar, né, o que ele estava fazendo era a forma que ele podia comunicar, ele só conseguia fazer daquele jeito, que é a mesma coisa que as pessoas fazem. Aí eu mostro o exemplo do William Klein, e converso, e falo da trajetória da vida do William Klein, e aí, né, eu coloco as passagens que eu acredito que sejam as lições mais importantes, e a gente vai ver os exercícios. Quando a gente vê os exercícios, a gente vê tudo, menos o William Klein. A gente vê, né, a gente vê Maria, a gente vê João, a gente vê Joaquim, a gente vê Paula, Fábio, a gente vê Anna Campbell, mas a gente não vê o William Klein. Porque os impulsos são os mesmos, mas as interpretações, as bagagens, as perspectivas totalmente mudam. E quando eu percebi isso, já na segunda aula, eu falei, isso é a fórmula, o esqueleto do alfabetismo visual. E eu sabia que não seria mais um curso online comum, eu sabia que eu ia ter que estar no Zoom, eu sabia que ia ter que ter toda a parte de exercícios e práticas, a ponto de hoje no alfabetismo, eu digo sempre para as pessoas, eu sabia como que aquilo influenciava, né? Me influenciava ver, né? Se eu fazer que, né, eu quero fazer como que, né, o Brownie, ele veio, né, ele é o resultado de esforços de elementos e de uma cultura milenar e sustentável, e falar isso para as pessoas hoje, dizer, né, eu quero agora uma peça que me mostre o que é o poder afetivo da sustentabilidade, por exemplo. Né? Então, eu estou imaginando isso, né? Toda uma concepção do Browner. Né? Quando eu chegar na aula, eu vou ver totalmente 20 perspectivas, né, totalmente diferentes no que é sustentabilidade e no que é valor afetivo.
porque cada um tem o seu. Então, isso é maravilhoso, isso faz todo mundo pular da cadeira, né? Quando você vê isso e quando você começa a perceber que realmente eu tenho uma coisa que realmente é particular, individual e única, né? Eu não tinha percebido isso antes, mas hoje eu percebo, porque olha eles aqui interpretando a mesma coisa. E aí mudou o alfabetismo completamente, porque eu não mando nenhum PDF, eu não gravo aula e eu não dou aula gravada. Né? Se você está no alfabetismo, você está movimentando o tempo inteiro, você está fazendo todos os exercícios, porque é o que eu disse, né? Eu e todo o pessoal, a gente é nutrido porque que essas perspectivas diferentes acontecendo. Isso me nutre. E eu espero que as pessoas que estejam, né, aplicando para o alfabetismo seja para ter uma opinião sobre o que elas estão fazendo e o que realmente está afetando o impacto disso tudo. Então, querendo ou não, eu preciso da produção, eu preciso da pessoa estar produzindo e tá movimentando, assim. E o movimento é tão lindo, é um movimento tão lindo, que hoje, né, se eu perguntar assim, para metade do alfabetismo, né, MC tem 6 fotógrafos referências que vocês viram. E eu tenho um orgulho tremendo, Ana, porque talvez eles não vão lembrar os 6 nomes, todos vão lembrar o que sentiu vendo o ensaio da Paula, o ensaio da Ana Campbell, o ensaio do Ricardo, né? Isso para mim é a coisa mais gratificante que tem. E todo mundo vai lembrar da lição principal, do que foi adaptar aquilo para a lição principal, sem precisar. Porque eu digo para as pessoas, né? Bagagem visual é maravilhoso, te dá um início de conversa, mas é limitado. Porque se fosse, né, o que garantia que você ia ser um melhor fotógrafo ou não, todo mundo estava no Google, né? E de lá já saiu os melhores fotógrafos. E não é. A gente só precisa conseguir adaptar no que é a nossa visão. E para mim é isso. O alfabetismo não tem um PDF, não tem uma aula gravada e provavelmente ninguém vai lembrar de todos os fotógrafos que te estudou. Todo mundo vai lembrar das lições. Por conta do trabalho do Fábio, por conta do trabalho talvez nem o trabalho do ícone, porque a gente sempre gosta das histórias que eu chamo de underdogs, né? De quem começa sem confiança e depois quem tem agora tanta confiança, né? Agora quem se reconhece tanto, se identifica tanto, que a gente fala, isso é possível, né? Isso é possível, né? Não existe essa distância e essa montanha. E para mim são essas as inspirações, assim. Tanto que a gente fazia o curso, era tudo online. E quando a gente conheceu o pessoal presencialmente, depois da pandemia, parecia que a gente já se conhecia há muitos anos, né? Tipo, só não tinha se abraçado, né? A Paulinho e o Fábio... a gente quem não, você do Rio a gente já conhecia, né? É. Mas assim, fora do Rio, né? Fora do Rio a gente não tinha ideia nenhuma, a gente conhecia as pessoas, só não tinha as referências de altura, né? Nossa, tava todo mundo sentado na câmera, mas... E eu acho que é muito mais rico desse jeito que você faz, de apresentar a ideia primeiro, o conceito, e depois vir mostrando o fotógrafo, porque se você faz o inverso, acaba influenciando. Totalmente, é isso que eu digo. E aí, geralmente tem essas, porque a gente tem os grupos de WhatsApp também. Então, quando nos grupos tem, né, vocês entenderam o exercício, eu entendi disso, eu sempre falo com as pessoas, eu prefiro que não haja isso, porque senão, né, o Fábio entendeu alguma coisa, mas se a Ana entendeu outra, imediatamente eu acho que a Ana está certa. Então, tem que adaptar o meu. Então, acaba meio que poluindo o que é o valor dessa intuição e também o que é essa produção. Então, o alfabetismo é curiosidade, né? É movimento, é inquietação e a produção, né? São as bases, são o quarteto, né? Que a gente criou esse movimento, assim. Mas eu sou muito feliz, muito feliz que a gente se abrace enquanto família, enquanto amigos, num ambiente que foi feito quase em outros territórios seria competitivo, né? Sim. Eu quero ter mais aplauso, eu quero ter mais elogios que a Aninha, eu quero ter... Mas, ao mesmo tempo, você vê no chat, né? Então, se eu estivesse sendo dura dura no sentido de crítica, mesmo se eu estivesse sendo dura... Dói em todo mundo. Você dói em todo mundo. Dói em todo mundo. E eu tenho certeza que assim que eu acabo, porque eu sei, né, todo mundo tá indo e amparando a pessoa do outro lado. Então, as pessoas vão estar te ligando, vão estar te dando apoio, né, e tá te dizendo... né? E isso é fantástico. A pessoa vai voltar, vai fazer maravilhoso, as pessoas vão aplaudir, vão dizer, né? Que influência, cara, você podia ter se abatido, você podia ter jogado a toalha, mas agora você voltou agora defendendo algo que é tão seu
Então, assim, eu sou apaixonado com gladiators, eu sou apaixonado com Marvels, eu sou apaixonado com superpoderes, eu sou apaixonado com underdogs, eu sou apaixonado com a história de quem, né, tinha pouquíssimas possibilidades, fez algo gigante. Então, todos os nossos maiores ídolos, né, foram isso. Eles definiram o que era ser storytelling, da persistência, né? A storytelling dos desacreditados, a storytelling, né, do que é esse potencial nessa expressão humana, né? E então, para mim, no alfabetismo, eu sempre digo, eu me sinto professor Xavier, né, olhando para os meus mutantes, assim, porque eu acho que todo mundo tem um poder para oferecer e eu falo, é um superpoder tremendo ter essa câmera em mãos, né, e criar tudo isso, provocar todas essas reações, assim. Então, acho que é isso, né? O professor Xavier faz isso. Toma cuidado com o seu superpoder. Concentra, né? E você vai ter raiva, você vai ter picos e tudo mais. E você pode ter uma parcela super positiva ou não. Então, eu olho para os participantes do alfabetismo, talvez por essa perspectiva, assim. Você tem um poder tremendo, né? Então, aprecie, né? Veja onde... Se divirta com ele também, né? E defenda ele. E use ele para algo que você julgue ser positivo também. E aí a pessoa responde o que é o positivo dela. Mas aí é mais meia hora aí pra gente ir nessa. Isso aqui você tá olhando. Ô, Beto, o que você vê de comum entre esses fotógrafos que você considera que fazem uma boa fotografia? O que o fotógrafo hoje precisa ter em comum com essas grandes referências para fazer uma boa fotografia? Para mim, volta para a questão do nível de consciência, né? O que eu estou comunicando? Então, exemplo, se eu quero comunicar, se eu quero agora amplificar as vozes que já existem lá e não tinham um espaço de representação, por exemplo, né? Como que eu posso utilizar do que eu entendo de luz, de composição, de narrativa, que é como se conta uma história, né? Dos recursos e da storytelling, para fortalecer isso. Então, eu sempre digo, né, é triste fotógrafo, né? Não tem nada mais triste que fotógrafo perdido, que eu digo, né? Um fotógrafo que não sabe o que está comunicando. Então, e todo mundo tem um nível de consciência. Então, quando você está usando mesmo quando você está usando no território intuitivo, fotografia de rua, né? Então, você já tem uma área de interesse que está clara, né? Você já tem um foco de atenção que você consegue. Por que seu olho sempre volta lá, né? O porquê que todas as vezes que você cria imagens com aqueles reflexos, com aquelas passagens, por que dessa admiração e fixação com cores? Qual que é o papel dessa geometria e do volume, do espaço e dessa relação, né, do homem e do ambiente? Quando você vê que tem um interesse, todo o resto você usa para fortalecer isso. E aí você começa, né, a estudar, aí você começa a experimentar, aí você começa a arriscar mais. E daí vem as boas fotografias. Então, para mim, a boa fotografia é essa, aquela que comunica, né, uma intenção, que você olha e você sente que o fotógrafo está consciente daquilo, né? E é sobre também conexão, né? Você tem que sentir o fotógrafo conectado de alguma forma. Você tem que sentir o fotógrafo procurando alguma resposta, né? Então, eu sempre digo, toda boa fotografia é uma pergunta, né? Então, a gente não se cansa das boas perguntas. A gente quer pensar, a gente quer racionalizar, a gente quer se emocionar, se sensibilizar, a gente quer ser desafiado e chacoalhado, estar um passo à frente o tempo inteiro, né? Enquanto crítico, enquanto leitura de imagem. Então, as boas imagens, elas atravessam isso, né? Então, elas saem daquele território de 5 segundos e elas começam a estar mais vivas. É muito mais do que pixels, é muito mais do que o arquivo, é muito mais do que o negativo, é muito mais do que a impressão, né? E você olha para aquilo e fala, nossa, né? Esse fotógrafo, essa imagem, né? Ela é tão boa que ela vai sempre estar me perseguindo. É claro que a gente sempre coloca bagagem em cima, mas geralmente até nessas bagagens, né? Você olha para a boa imagem e você sabe, ela me atravessou desse jeito, vai atravessar outra pessoa de outro jeito e de uma outra forma. Então a possibilidade que uma boa imagem dá de ser atravessada, para mim, é o que garante, né? E sempre são as perguntas certas, né? Quando você olha para a imagem, você pergunta por quê,
né, dessa imagem, essa imagem funcionou. Quando eu olho para essa imagem e eu respondo o quê, essa imagem, para mim, ela tem um tempo de existência muito curto. Eu desisto dessa imagem muito fácil, né, porque ela não está me desafiando, assim. E toda vez que vem essa pergunta, né, qual a diferença de um bom fotógrafo e de um grande fotógrafo? Eu sempre digo, está sempre na qualidade das perguntas que eles se fazem e nas respostas que eles se policiam, assim. Então, as grandes perguntas para mim, né, são isso, te obrigam a estar interessado, a ouvir, a questionar, a estar presente, né? Você vê que não é, que vira mais uma exceção do que regra. Então, e os bons fotógrafos é muito sobre o quê? Porque eles já são preparados tecnicamente para isso. Então eles vão, né, fotografam, voltam, geralmente é trabalho também envolvido, o que, né, se conseguir juntar os mundos, maravilhoso, mas você sente, né, porque eu sempre digo, fotografia é provocação, é a única para mim máxima da fotografia, né, é o poder agora de você provocar, né, de fazer com que as pessoas reajam e pegar uma mensagem, né, compartilhar essa mensagem da forma mais verdadeira que você tem, no seu ângulo, na sua perspectiva dentro daquela storytelling, e assistir o que é o efeito disso nas pessoas, assim. Então, a gente quer ser provocado o tempo inteiro, né? A gente quer sair da inércia, a gente quer, né, sair desse transe, a gente quer sair das mesmices, das mesmas coisas o tempo inteiro e todo o tempo. E aí, quando acontece, né, quando você vê que o fotógrafo está presente, o fotógrafo está se fazendo as perguntas certas, ele está ouvindo, né, ele está consciente, né, a gente sente. Né? Quando o fotógrafo sente, a gente sente. Né? Então, numa boa fotografia, eu digo isso também. Né? O fotógrafo sente, a gente vive por esse momento. Eu vivo por esse momento que eu vou sentir alguma coisa que talvez eu nem explique. Às vezes eu olho para a imagem e falo, eu amo. Né? E muitas vezes eu falo, tá no alfabetismo, nem explica, porque já... segura um pouquinho, né? E vamos nessa, assim. E aí, Que tem legal. alguma pergunta? Tenho várias aqui, você quer contar? Não, fala aí, pode ir, manda ver. Então vamos lá. Ela Se já tiver alguma respondeu- sobrando aí, que ela Tem, já falou algumas ali, ela de já repente. Não. respondeu. Deixa eu ver, essa aqui já respondeu, essa aqui já tá. foi. Como é que é o seu processo de curadoria de imagens para uma exposição, por exemplo? Como a que a gente teve aqui no Rio, Interlocuções. Oh, essa é ótima, né? Ainda mais lidando uma exposição coletiva, né? No caso das Interlocuções, que são vozes diferentes e autores diferentes. Para mim, de novo, né? Eu sou um pouquinho mais direta, então eu coloco todas essas imagens que geralmente vieram de algum exercício ou de algum que eu chamo assignment, né? E comissão. E aí eu coloco todas essas imagens juntas. E aí eu defino, né? A Ana, ela está muito representada dentro dessas imagens, né? O que ela comunica, a perspectiva dela, como ela usa a narrativa, luz, composição. Ela tem o sambódromo, né? Ela está sambando dentro dessas imagens. Então eu escolho sempre essas imagens que representam os aspectos mais fortes de como as pessoas se comunicam. Porque eu sempre digo, minha primeira responsabilidade quanto curador é que todas essas características estejam sendo protegidas. Então é um trabalho de edição primeiro. Então eu edito isso e falo aqui, essas pessoas, né? Elas podem aparecer para a Nat Geo, elas podem aparecer para o New York Times, elas podem aparecer, né, nos congressos de fotografia e vai ter o mesmo nível de respeito por essas imagens e por esses contadores de histórias, né? Também separo essas imagens. Depois eu decido, né, qual o tema da minha curadoria, para ver se eu tenho a costura que eu preciso. O Interlocuções eram as questões dos cruzamentos das crises, né, humanas, e eu queria que as pessoas saíssem positivas. Então, então eu penso naquilo, né? Como que eu conto agora essas crises, né? Com todas essas cores, essas formas, essas narrativas, com todas essas histórias que estão se cruzando e tudo mais. Por Interlocuções, teve eu estava conversando com um amigo, que é o Bruno Riffer, e aí ele estava dizendo sobre essa música Bold as Love, do nada, que é do Jimi Hendrix, que é essa guerra de cores, tentando traduzir o que é o amor, no final das contas, o que a gente atravessa. E eu falei, né, o que marca todas as crises, né, como que a gente ainda se sustenta e a gente vai para um final que não é o trágico, né, que é o de desenvolvimento. E eu falei, volta para a questão mais clichê e mais poderosa do mundo, que é o amor. E eu falei, então é isso, então eu vou fazer toda a curadoria baseada nas cores.
porque já sustentava. Então, geralmente vem de uma resposta para mim de fora, assim, essa curadoria. Então, eu só tinha que ter o cuidado agora de ter essa experiência, que as pessoas não se sentissem sempre, né, atacadas, né, com impacto que fosse só, mas que se sentissem também acolhidas. E aí é claro que numa exposição a curadoria não é só sobre imagens, né? É sobre a experiência em si, fazer com que aquela experiência seja mais bem sucedida, que as pessoas saiam dali muito, né, mais enriquecidas ou muito intrigadas, né, do que entraram. Então o corpo delas tem que movimentar, a passagem delas na sala também, se tiver mobília, no caso a gente teve esculturas e tudo mais, tem que estar conversando também. É muito mais sobre esse movimento do corpo, dessa experiência de entrar e sair dentro de um contexto do que só de imagens, assim. Muito legal. Quais são os desafios mais comuns que os fotógrafos enfrentam, na sua visão hoje? A galera do alfabetismo, o que você percebe que é mais comum para eles? A síndrome do impostor é uma delas, né? Então, até a síndrome do impostor não é só, né, quando a má notícia chega, né, que são os nãos, que é a rejeição, que é, né, aquela boa notícia que você estava esperando tanto e que não veio, né? A síndrome do impostor, para mim, ela é mais perigosa, né, na questão do alfabetismo, porque ela ataca o seu sucesso. Né? Não sou merecedor, tinha outras pessoas que era melhor, foi sorte. O jurado estava cego, o jurado passou e você começa a achar justificativas, né, para descreditar o seu sucesso. E quanto mais sucesso você tem, mais você tem que provar, e mais você tem que tá sustentando, né, agora com todos os avanços da tecnologia, né, todas as novas linguagens acontecendo, mais você está fazendo isso, mais a pressão também sobe. Então, às vezes, a síndrome do impostor, ela pode ser uma cadeira de vítima, né? Que é, agora não quero passar por isso, né? Eu prefiro continuar, no que eu digo, né, no nível medíocre, que eu já estava acostumada, do que todo momento ter que fazer isso. E aí, se eu faço isso, talvez não vai dar certo, talvez não vai dar errado, e eu nem mereço, porque tem outras pessoas e tudo mais. Então, síndrome de impostor é ótimo, né? Porque vem com a comparação, vem com um extremo caso de ansiedade, né? E a ansiedade é sempre a porta aberta do medo, né? Ela te trava em tudo que tem também. E vem também com as questões de quanto que é difícil tudo isso, né? Então, porque todo mundo quer pagar a conta, né? Todo mundo quer ser bem sucedido, todo mundo quer ter sucesso em todos os níveis possíveis. Então, e aí vem essa grande questão também, né? Que é uma questão muito presente no alfabetismo. Como que eu vou conciliar a minha visão, né, e do mundo com fazer disso também o meu trabalho, né, e sustentar nisso, e então ter que adaptar isso também. Então a gente sempre vai para o cenário trágico, porque não é imediato, né? Toda a questão de identidade visual, gente, não é, né, agora eu estou fazendo isso e eu vou ser aceito e as pessoas vão amar e tudo mais, porque o mercado ele precisa ser reeducado o tempo inteiro. Né? A gente não tem, muitas vezes a gente não consegue nem comunicar o nosso trabalho, então imagina como que a gente espera que o mercado te senta na sua frente e te diz, né, olha, você está inseguro, você está totalmente na defensiva, você não está acreditando, mas eu vou acreditar e colocar todas as minhas fichas em vocês e vamos lá, porque eu quero te provar errado, porque ninguém, né, o mercado ele não quer te provar errado, ele quer que você esteja tão certo, tão confiante, tão, né, que ele quer te ajudar a fazer. Na verdade, eu sempre acho que o mercado é sempre um positivo, assim. Mas, de novo, esse é um dos desafios. Os fotógrafos conseguirem conversar sobre o próprio trabalho, ter uma paciência, né, para também lidar com toda essa questão de rejeição, porque as pessoas querem mostrar uma foto de 100 likes, 1000 likes, e elogios e tudo mais, que todo mundo compra e tudo. E as pessoas têm ideia errada também do que o mercado quer, né? Então, eu já vejo fotos que são as pessoas, não, eu estou fazendo essas fotos porque vende. Não, é porque no seu Instagram você está vendendo, porque você não está vendendo, né, uma outra coisa. E pelo jeito você está dando muito, você está colocando tanta energia nisso também, que é fácil, mas talvez tenha um outro público, talvez tenha uma outra abordagem. Então, eu acho que dá um trabalho tremendo ter que passar por isso, mas
Mas eu vejo, assim, então tem fotógrafos que falam, assim, né? Tem um em especial agora que eu tô pensando aqui, que diz, né? Mas isso não vende, né? As fotos que eu gosto são loucas, são malucas, e não vendem. E eu falei, não, suas fotos não vendem porque eu não compraria de você também. Né? Porque isso tá off, né? A sua visão e a sua tradição não é sobre o quanto que você é louco, o quanto que você quer desafiar, né? Uma versão ou as piruetas artísticas e nada, assim. Né? Toda a potência das pessoas em querer comunicar, em utilizar de paralelos, sarcasmos, de camadas, né, de provocações, de ter o que é esse contraste situado, essas cores situadas, o que é essa composição enxuta, do que fazer a gente trazer para dentro da intimidade, é isso que faz, né, a gente se relacionar com a imagem, comprar essa... Porque é bonito, então as pessoas acham que beleza sempre tem a ver com loucuras, né, extrapolia, salto mortal para lá, não, né, é muito mais simples. Eu acho, às vezes, né, a foto de um copo nessa mesa, né, com uma boa luz, muito mais bonita do que esse copo girando, virando, baixa velocidade, alta velocidade e tudo mais. Se essa pessoa que está fazendo alta velocidade e tudo mais não estiver utilizando do que esse, né, do que esse rebuscado na identidade dela, assim. Então, e a gente sente o que é a lei dessa tentativa. Senão não existiriam as grandes, né, associações. É que eu digo sempre para as pessoas, eu não vejo o pessoal do Fearless, o pessoal, né, do Inspiration, ou o pessoal da Magnum, ou o pessoal da Seven, ou passando fome. Né? Alguém está pagando para isso. E eu tenho certeza que eles tiveram, né, que lidar também com a questão da escassez de trabalho, escassez de pagamento, de valor e de tudo mais. Mas deu certo, né? E chegaram até lá. Então, a forma. Então, todo momento tem essas conversas. Assim. Acho que são muitos problemas, né? Então, a gente tem quantas horas mesmo, Leandro? A gente tem mais 1 hora, né, Breno? Tá de boa, né? Tá de boa. Tá Qualquer legal. coisa, Breno, dorme aí. Eu levo você em casa, tá? Fica tranquilo. Coloca ele no WhatsApp. Breno, abre seu WhatsApp. Vamos lá. Avisa em casa que você vai chegar mais tarde. Deixa já um aviso. Faltam só 3 páginas aqui para perguntar para ela. Brincadeira. É brincadeira. Nossa. Deixa eu ver qual que eu vou perguntar. Como que a fotografia influencia a maneira como a gente vê o mundo ao nosso redor? Né? Nossa, eu amo essa pergunta porque é como a gente entende o mundo, né? Toda a questão da imagem, da fotografia é poderosa por conta disso, né? Que é como que a gente está consumindo e se relacionando com o mundo, assim. Então, eu acho uma responsabilidade muito grande ser fotógrafo no dia de hoje, ainda mais com um fotógrafo que consegue reconhecer o que são os gatilhos, né? Então, uma fotografia ela pode conversar, ter um impacto super positivo, mas ao mesmo tempo ela pode estar servindo o que a gente chama de safari, né? De implicar, de se aproveitar dessa relação, de cair de paraquedas e que a gente chama objetivada, né? Fotografia que tem um objetivo claro que não passa por você e não passa por algo maior que você, né? Passa então por ego, fica só dentro do que eu chamo de glamour e vaidade, né? Egos, palcos. Então a gente sabe o que vende, o que é sensacionalismo, né? O que a imprensa está querendo, o que os palcos estão querendo, que vai ganhar prêmio, né? Então as pessoas vão atrás disso. Então, isso para mim é quando a fotografia ela esbarra, né, nos códigos morais e éticos, então vira perigoso. Agora, uma fotografia que a pessoa está implicada, que ela consegue ver, né, qual que é a minha relação aqui, qual a resposta que eu estou procurando, ou quais são os grupos que estão sendo representados por essas minhas mesmas ignorâncias ou essas minhas mesmas inquietações, assim. Como que eu adiciono isso? Como que eu somo nisso? E aí, quando você vê a cultura visual, ela começa a mudar, porque agora a gente tem os agentes, né, participando, que estão adicionando e somando com um ângulo e uma perspectiva, né, que eu sempre digo, todo mundo pode conversar sobre qualquer coisa, mas você sempre tem que lembrar qual que é o meu papel nisso, né, como que isso conversa comigo,
né? O que eu estou procurando aqui? E outras pessoas, então, vai adicionando para mim no que é a mentalidade visual, no que é a cultura visual. Faz a gente fazer perguntas que são maravilhosas e criar diálogos também. Então, todos os novos diálogos feministas, na questão de gênero, na questão né, de disparidades que vem com a igualdade agora, nas questões de raça, nas questões de racismo, né, que volta, nas questões agora de conflitos geopolíticos, né, todas essas questões, quanto mais a gente coloca, né, mais questionamentos, quando a gente coloca agora mais novas perspectivas que não foram as que você foi adestrado para ouvir e para questionar, quando você se pergunta o que é o conflito aqui, né, quando você se lembra que não existe mocinho e vilão, todo mundo tem um pouco de bom, todo mundo tem um pouco de mal, o seu papel, a sua fotografia não é para julgar. Você não entra como ditador da verdade, o fotógrafo ele pega, né, apenas uma evidência, apenas uma denúncia, apenas uma interpretação e faz com que agora isso adicione em outros leques de interpretação. Eu acho que é aí que a fotografia ela fica interessante, assim, quando a gente consegue entender que a gente é só um agente. A gente não determina, todo mundo que tenta, né, determinar essa... Por isso que eu acho que é perigoso, né, quando a gente coloca agora, né, nos conflitos geopolíticos, esse é o mocinho. Né? Esse é o vilão. E aí a gente abandona, né, por exemplo, quais que são as motivações históricas e culturais? Quais são os fatos, né, que geraram tudo isso? Qual que é a inversão, né, desses papéis estão acontecendo? E aí quando essa fotografia ela começa a ver agora o que são os ruídos, que a gente não está... Ela é de uma contribuição tão grande, porque vai influenciar toda uma nova geração vendo. Tudo que eu entendo de racismo hoje é graças a todas as vozes, né, que comunicaram, todos os storytellers, seja eles na literatura, seja eles na fotografia, todas as questões feministas. Tá? Até então, se eu perguntasse 10 anos atrás, eu ia dizer que não era feminista, para ver o tanto que o pensamento estava endossado, né, lá atrás. Até então, eu não conseguiria diferenciar o que é abuso de poder em relações profissionais. Eu não conseguiria, né, não era mesmo. Então, há 10 anos atrás, os nossos discursos, aquela fotografia, né, ela mudou e mudou muito. Então, eu acho que a fotografia traz isso para os diálogos novos, para quem está fazendo realmente as perguntas e investigando e indo, né, saindo dessa superfície de querer ficar apontando dedos e criando o que é mocinho e o que é vilão, né, o que essa experiência. Então, é todos os níveis de experiência. Né? Então, eu já vi gente indo fotografar, por exemplo, uma família, que é uma família de classe média alta, e dizer, né, que eu estou desperdiçando meu talento. O que me fere? Que esse fotógrafo entrou dentro dessa história e aquele casal não merecia isso. Porque ele tem uma história. Né? A gente não conhece essa história. Todo mundo tem uma história para oferecer. Né? Então é isso. Então vem de uma questão de uma culpa e de legado tremendo de que a gente entende como representação, mas a gente sempre tem que lembrar, né, que não é o seu papel julgar, porque todo mundo tem algo bom para oferecer. Ou a mesma coisa quando as pessoas, e já teve pessoas aqui muito mais né, com muito mais bagagem, experiência para sustentar isso, mas pessoas que vão, por exemplo, nas comunidades e criam um retrato, né, ou desses pobrezinhos, ou desses marginais, ou desses criminosos, ou desses... Então a gente acaba criando o que são esses ícones, né? O que são os estereótipos que a gente utiliza. E na fotografia, raspa o tempo inteiro, né? Em cima disso, assim. Então pode ser colaborar muito, que é o pessoal do Ratão, né? Que apresentou, o pessoal das Imagens do Povo. Por quê? Porque eles fizeram a pergunta, né? De onde que estão vindo realmente essas experiências, né? O que a gente aqui, a gente não está mais aceitando ou a gente está rejeitando enquanto estereótipo, quanto identidade de uma comunidade, né, ou de um país, ou de uma relação, que no caso, né, uma relação social, cultural e econômica. E quando você entra dentro disso, né, a fotografia, né, o papel dela, ela volta, né, para a questão da consciência e do entendimento. E consciência e entendimento é a maior arma que a gente tem hoje para evoluir, ou a maior arma também que a gente tem para regressão, que são, de novo, né, a gente ter discussões.
se eu abro a internet hoje, eu meio que avalio e eu meio que seleciono as discussões que eu quero entrar. Se é uma pessoa que não consegue separar, por exemplo, grupos de comunidade que usam, né, um termo generalizado, que são pessoas que apontam, né, os crimes e já querem ser os justiceiros, é uma conversa que não vai ser frutífera, né? A fotografia ali não está acrescentando em nada, porque a gente conta as fotos, né, que eu digo, né, de tragédias e de crimes para a gente ser humanizado. Então, ou seja, senão a gente já deveria estar mais do que humanizado, porque tem tanta tragédia. Então, a gente precisa de novas perspectivas para fazer a gente piscar e para fazer a gente evoluir também e para fazer a gente também ser melhores pessoas, humanos e cidadãos, né, e agentes políticos também. E para mim o poder da fotografia é isso, assim, né? Ela é uma ferramenta que pode estar nas mãos certas ou que pode estar nas mãos erradas, né? E aí eu volto para a questão do checkmate da ética e da moral, assim. Incrível. Nossa, tão bom ver a Beta, né? Ai, vou ficar viajando aqui nas coisas. Mas assim, Beta, falando de sonho, né? A gente percebe que o alfabetismo visual é um sonho seu que está sendo realizado, né? Dentro desse sonho, você comentou aqui com a gente a respeito do Interlocuções, que foi a primeira exposição, né, do alfabetismo, desse coletivo, e não para por aí, né? Não, agora o meu próximo, né, é o que eu digo, a gente está sempre na questão do movimento, né? Então, o movimento é propósito, né? Você sempre vai eu digo isso, o Dan morre de rir, né? Que eu subo uma montanha. Então, por exemplo, Interlocuções foi uma montanha, e eu fico muito agradecida da gente ter também parceiros também que acreditam na beleza. Então, no alfabetismo, né? A gente tem convidado e pessoas que colaboram e participam, que são editores da National Geographic, editores da Vogue, editores do Vanity Fair, a vice-presidente da Leica colaborando, né? O Oscar Metzavar e a Oscar, e o poder que tem o Oscar enquanto uma autoridade, né? Tanto no visual, quanto no design, quanto nos ativismos que ele defende, né? Na questão climática. Então, todas essas pessoas, sempre digo, elas não estariam perdendo tempo se elas não conseguissem também ver o que é isso. Então, entra nas questões dos sonhos, né? Se só eu, né, que sou a pessoa, né, que o sonho começa, mas quando eu vejo que tem essas outras pessoas acreditando e colaborando, dizendo que a gente não paga para essas pessoas estarem presentes, vendo portfólios, conversando, né, nos Alpha Talks, quando essas pessoas também abraçam, né, eu digo, uau, né, eu tenho agora esses talentos que estão sendo respeitados também, né, então eu vou fazer o máximo para que a gente consiga tá movimentando e fazendo acontecer o máximo possível. Exposição é uma forma de comunicar, né, muito rápido. Agora, para mim, um próximo passo é o festival, né, e essa foi a razão principal de eu ter vindo para o Brasil, né, assim, então o festival, para mim, ele cria, né, uma outra forma de experiência que é muito mais extensível. Chega a ser uma loucura, né, em questão de investimento de tempo, de dinheiro e de parcerias e tudo mais, mas aí eu sempre digo, né, se tá todo mundo acreditando, né, qual que é a próxima montanha? Então eu chego na montanha, sento por 2 minutos e falo, nossa, essa montanha foi linda, sofrida, chegamos até aqui. Mas, de novo, né, toda vez que eu estou fazendo alpinismo, né, eu tenho, né, no primeiro, né, eu bato na primeira montanha com o Fábio me ajudando, eu tenho a Paula me erguendo, eu tenho a Ana Campbell, né, me puxando meu braço, que eu estou cansada. Lembrando, né, o alfabetismo não daria certo se fosse só eu. Tem uma equipe, as pessoas não conhecem. Todo mundo fala, né? Nossa, mas como que você movimenta? Mas as pessoas não sabem a metade do que a Paulo, o Fábio, você, Thiago Jimenez, Monique Olive, Cris Mota, olha o tanto de pessoas, Camila de Mello, Marininha, Poli Pereira, Vinícius, né? Então, tem toda uma equipe coordenando multimídia, toda uma equipe coordenando exposições, que foi a direção, né, de produção ficou com a Paula e com o Fábio. Você coordenando as talks e tudo mais. Então, todas as vezes que tem as montanhas, é bem mais leve, né? As pessoas acham que eu estou sofrendo com a montanha, mas, na verdade, né, eu tenho todos os braços me puxando, puxa meu cabelo, puxa o negócio, né? E quando eu vejo, eu estou lá no topo, né? Mas é porque teve um esforço coletivo gigantesco por detrás, assim. Mas o meu agora é levar, né? Eu chego e falo, agora qual é a próxima montanha? E aquilo eu fico assim, mas não porque eu quero atingir alguma coisa, é porque eu acho que são tantos talentos,
né, que já se provaram tanto, né, que eu quero que eles comuniquem e tenham mais ainda para compartilhar, que o mundo ouça, né? Que toda essa audiência que esteja possa ouvir o que são essas storytellings que estão sendo produzidas, o poder dessas investigações visuais nos novos diálogos, assim. Então eu não consigo nem dormir, porque quando eu durmo eu falo, nossa, né? Essa pessoa poderia estar no New York Times, essa pessoa poderia estar no NetGeo, né? Eu acredito tanto nessa pessoa, né? Eu quero que essa pessoa, né? Mais pessoas vejam o que essas pessoas estão produzindo, qual que é o poder disso tudo, assim. Então, os sonhos nunca terminam, porque os talentos não terminam. Então, fica difícil, mas o festival é o próximo. É um sonho. Para 2024? É. Vai ser aqui no Rio, né? Então, Esse. galera, já começa a comprar passagem, guardar dinheirinho. Se preparem. Porque se o encontro já é animado, tu imagina o festival da Roberta. Nossa, a gente vai estar em Curitiba, hein? Para quem estiver em Curitiba. Vai ter uma imersão. Mas talvez vai ser depois. Mas estaremos em Curitiba, espero que vocês vejam as fotos aí. Você vai Acompanha no Insta. Você vai apresentar o Inspiration também? O Goodlands. Quando que vai ser? Vai ser agora, dia 21 de novembro. Então tempo a galera assistir. Não, acho que não. E depois vem a imersão. Mas já tá em cima. E depois vem a imersão, né? E aí a imersão em Curitiba. A imersão é masterclass, exposições, né? Feira de livros, feira do alfabetismo, o Alpha Awards, que está acontecendo pela primeira vez também, ao vivo, o Alpha Cine. Presencial? E vai ser presencial, todo mundo na mesma chácara. Que incrível! Né? Então imagina, o que fez São Paulo, a gente agora vai colocar isso tudo. Meu Deus, vai ser... Isso vai ser lindo, e com festa temática e tudo mais. Então a gente quer ampliar, né? Então a gente está indo agora e vendo agora como que vai ficar essa estrutura toda, mas provavelmente em 2024 a imersão ela vai estar mais aberta, muito mais também acessível, que eu digo, né? Em questão de marketing, em questão de inscrições, né? Porque agora, por exemplo, a gente fechou mais por grupo mesmo, né? E o pessoal do Sul que já está em Curitiba, mas já vamos ser muitos, mas pelo menos a gente já vai ter um termômetro de como que funciona a logística e tudo mais, e a produção. Produção, Paulo e Fábio? Paulo e Fábio, não. De novo, né? Nos bastidores. Vai filmar também? Olha, já tem muita coisa na minha mão. Eu não sei se a filmagem vai valer. Ele vai ser o apresentador oficial do Alpha Awards desse ano. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Mas já temos fotógrafos garantidos já para fotografar. O vídeo, vamos ver como é que vai acontecer. Mas falando agora bem lembrado, você comentou dessa questão da imersão, né, do alfabetismo. Interessante, porque tem também a questão da premiação, né? Então, hoje quem vai chover, eu acho. Hoje cai água, hein? Então, assim, com relação à parte da imersão lá, que vai estar aconteceu, não sei quando é que está ao ar. Mas agora também, no alfabetismo, também tem a questão das premiações, né? Você criou o Alpha Awards, né? Então, foram 2 anos aí online também, e que no ano de 2023 agora tem o presencial, né? Você é um sonho, ou mais, então falando de sonho, né? Mais um sonho realizado, né? Que eu já estou até imaginando aqui que não sabe nem se vai acontecer, vai ser só choro para lá e para cá, e não vai... né? Porque... também, né? Meu Deus, tem os alfazines também, que vai voltar. Tem os alfavídeos também, todo convidado, né? Então, por exemplo, né? Alessia Glaviano, James Elford, Kira Pollack, né? Da Vanna Fair. Quando eles vêm para os Alpha Talks, a gente cria uma peça dentro de uma inquietação e provocação que conversa com como eles estão agindo, né, ou interagindo no mercado também. Então, criou-se vários vídeos por conta disso. Começou com isso e agora vira essa colaboração coletiva. Você vê todas essas vozes conversando sobre o mesmo tema. Um assunto lindo. O Alfazine era sobre os fotógrafos conversando, né, e mostrando o que eles solucionaram dentro desse processo de produção de imagens, onde que estavam os desafios e o que eles usaram caso sirva, né, de inspiração ou de atalho para outras pessoas. O Alpha Awards era sempre sobre reconhecer o que foram os esforços, né, em determinadas áreas, categorias, durante o ano que inspiraram o coletivo
também, e claro, se destacaram na questão de defesa, de uma perspectiva dentro desse fator. Então, geralmente, vem com a linguagem documental, né, o que para nós é importante, é o nosso eixo. E depois nós temos o Alphacine, que celebra o que é essa mobilidade, né, da fotografia estática agora, em movimento, e como que a gente comunica utilizando outras camadas. Então, som, entrevistas, recortes, né, imagens, e tudo, interferências, performance e tudo mais. Então, a gente já vem também brincando com isso. Claro que a gente tem pessoas no alfabetismo já também mais direcionadas para a inteligência artificial. A gente cria um evento que é o Fórum do Futuro, e no Fórum do Futuro a gente tenta investigar o que são essas possibilidades da imagem hoje, e como que essa imagem ainda vive e resiste. Então a gente está sempre tentando ver o que são vitrines que a gente possa ocupar para comunicar o que a nossa produção, a nossa investigação visual está nos levando, assim. E você trabalhou quantos anos na Magno? 2013. Eu conheci a Berta em 2015. Já estava... Já 2013. 2013. Né? Então, 2013, aí foi até a pandemia, né? O Covid também. 7 anos. Também as questões também de... Então, com a Magno, era muito bacana, porque era a questão dos eventos culturais e educacionais, assim. Então, eu basicamente estava produzindo o que eram os workshops, né? As exposições também, né, Beto? Isso, teve exposições, né? Então, assim... Foi muito gratificante, querendo ou não, né, quando você trabalha com agentes, o que a gente chama, né, os ícones, né, da indústria, quando você trabalha com essa comunidade, as portas meio que se abrem, te faz ter um networking um pouquinho mais próximo de quem também está movimentando e fazendo. Então, eu conheci pessoas maravilhosas, né, na cena do Rio de Janeiro, enquanto eu estava coordenando esses workshops, conheci pessoas que estão comigo até hoje, que me apoiam, que me sustentam, no Brasil inteiro, né? Então, te dá também um workshop do que é essa indústria e como que essa comunidade está funcionando. E no Brasil é um pouquinho mais unido também, e é um pouquinho, né, mais acessível. Então, era bacana, assim, sempre foi. E, claro, a gente aprende muito. E nesse tempo, estando dentro de uma agência de fotógrafos, e o sonho de criar sua agência? Então, aí chegou a questão, assim, né? Então, assim, na questão da inspiração da Magno, né? A Magno não é uma cooperativa de fotógrafos, mas de contadores de histórias. E o que essas histórias estão conversando nessa geração e tudo mais. Então, quando você faz um programa, né, que não iniciou como um programa educacional, e aí você diz para as pessoas, né, confia no que você quer comunicar e detecte o que são seus argumentos para defender isso na sua fotografia, como você lê luz eficientemente, como você compõe eficientemente. E narrativa, aí quando você vê que deu certo, né, aí entra para a pessoa a necessidade de como que eu vou aplicar isso tudo? O que volta para os projetos a longo prazo. Então, naturalmente, foi criando essa corrente. Então, agora a gente já tinha, né, os fotógrafos que agora conseguiam reconhecer o que é essa identidade, onde eles comunicavam os pontos positivos, e agora eles estavam adaptando isso para projetos pessoais, que conversavam também com o que eram as áreas de interesses, né? Então, como a Paulo fala, por exemplo, na questão da crise, né, ambiental, e a questão do plástico, a questão da Camila, que é a questão da violência, né, dos corpos femininos e as questões de gênero, que isso também suporta hoje né, nos nossos discursos atuais. E aí, quando você vê, quando as pessoas estão conscientes, né, e quando as pessoas se identificam, se reconhecem, aplicando isso em projetos, você fala, uau, né, essas histórias têm que ser representadas, essas histórias têm que estar no mundo, preciso de ter agentes para ir. Infelizmente, eu não tenho, a minha força não é tirando fotos, né, com câmera. A minha força é mais essa ponte aí, né, de ver isso, né, situar o que são essas propostas de uma investigação séria que estão criando realmente uma camada com essa comunidade, esse mercado que eu admiro e que eu respeito, assim, desses agentes. Se a agência ela funcionaria
né, para isso, assim. Então, por isso que foi feito que a gente investisse em projetos, que a gente conseguisse conversar e levar adiante os propósitos. Muito legal. Quem faz parte da agência hoje? Hoje, Nossa, hoje nós somos temos 22. Isso, Uma galera. 22 membros. E ainda é Projetos... todo ano entra, né? Esse ano vão ser mais 3. E tem todo o ritual para entrar. Tem todo um ritual, né? Tem toda uma cerimônia. Conheço. Não posso contar, gente. É segredo. Só se você... Aí você tem que fazer o alfabetismo 3 anos e depois entrar para a agência para conhecer. Então. Inclusive, o ritual, né? Agora, voltando aos presenciais, o ritual... O próximo ano poderia ser, fica a dica. Poderia ser presencial lá também. Porque eu vou fazer ele em dezembro. Eu vou anunciar lá, mas a gente faz o ritual em dezembro. Mas um dia do festival deveria ser só para isso. Aproveitaria o dia, né? E ainda fazer eles ainda pulando, e a gente, né, fazendo a bagunça, bebendo, e aquela coisa. Né, com dancinha, até no TikTok agora, nomeados, né? Tem dancinha no TikTok? Eu tenho. Nossa, gente, que é isso? Não lembro de dancinha que não, que teve uma época aí que a gente fez um da Vogue lá. São Paulo, que você tava de peruca. Cara. Não, a gente fez um da Vogue uma Qual? vez. Eu fiz também esse, né? Fez também, né? Nossa, esse, né? Foi a única dancinha que eu fiz do TikTok. Gente, essa daqui, né? Isso aqui agora virou que nem karaokê. Tem essa, tem também Pulp Fiction, que eu modéstia parte. Eu vi, você tava arrasando. Gente, uma turma, né? Ela eu vi o seu Rios, maravilhoso. E tem também a do Michael Jackson. Thriller, né? Clássico também aí. Então, para quem não quer denunciar a idade, finge que não sabe nada do que... né? Né, Briana? Finge que não entendeu nenhuma das referências aqui, eu acho, porque a gente sabe que você está aí no time dos 80. Beta, o Fábio já perguntou minha pergunta sobre o futuro, né? Os planos, os sonhos. O que você gostaria de deixar de recado para essa galera jovem da fotografia, que se sente impostora, que tem medo? Esses dias eu vi não vou falar de onde eu vi, mas eu vi uma entrevista a gente recebeu o Daniel Ribeiro aqui, que é um fotógrafo lá de Portugal. Isso. Super criativo, né? Ele é um ponto fora da curva ali. E aí ele deu entrevista para várias pessoas e teve uma pessoa que perguntou quando que ele saía para fotografar para ele. E aí ele falou, não, mas eu tô sempre fotografando para mim. Mesmo nos trabalhos comerciais. E isso eu acho que é o maior desafio dos fotógrafos que vivem nessa ponte entre fotografia comercial e fotografia que ele considera fotografia autoral, né? Porque muita gente separa, assim, fica com medo de fazer aquilo que está com vontade de fazer e o cliente não gostar. Ou a gente ouviu que você acabou de relatar do fotógrafo falou, mas a pessoa não compra isso, né? Que tem muitos fotógrafos que não têm essa ideia do conceitual virar um comercial, né? Ele só mostra no site dele aquilo que ele quer vender. Então, ele falou, é claro que nem tudo, que às vezes eu vou com uma ideia de um ensaio e eu não consigo puxar daquelas pessoas, elas não entregam aquilo. Mas, no geral, eu estou sempre testando aquilo que eu quero mostrar. E é óbvio que ele faz também o convencional, porque a pessoa quer aquele retratinho posado. Isso, mas não é isso que ele coloca lá no site dele como referência, né? E aqui, né, aí tem algumas questões. Primeiro, assim... As pessoas estão mais perto do... Olha, né, tem algumas questões aí. Primeiro, a questão do autoral. Eu, né, na minha modesta opinião, assim, e convivendo, né, com a cena e comunidade, eu acho que a gente... É uma diferenciação que precisa ser feita, mas é um equívoco super honesto, porque muitas pessoas também veem o que é essa diferenciação, né, para tentar também justificar o que vem produzindo, para o que vem produzindo e tudo mais. Mas, por exemplo, para mim, autoral é tudo. Você pegou uma câmera, você fez a foto, jogou essa foto para o mundo, né? Seu pixel, o seu dedo, seu olhar, suas escolhas. Se as suas escolhas, é sua. Se você decidiu, né, copiar uma foto, replicar uma foto, reproduzir uma foto
de um outro fotógrafo que teve um pensamento, né, de um controle da produção, e a decisão foi sua. É ainda sua decisão ter feito. Aquela imagem existiu e ela veio da sua decisão, independente dela ser uma decisão, né, que a gente chama das pobres decisões, né, mesmo sendo isso, ainda é sua, a responsabilidade é sua. Né? Você coloca a responsabilidade de volta no autor, sem ter que culpar o mercado, sem ter que culpar a indústria. Eu sou o autor dessa imagem que eu estou reproduzindo e copiando, e quando você fala isso alto, te coloca de volta, né, dentro dessa equação onde que você deveria estar, que começa com você, né, a escolha é sua, né, a chance foi sua e tudo mais. E aí depois que você vê isso, você vê que tudo que você faz é autoral, porque são escolhas e decisões suas, independente do nível de decisão boa ou ruim ou nada. Mas você pode ter propósitos diferentes, né? Propósito de investigação a longo prazo, um propósito comercial e tudo mais. Mas te coloca, pelo menos agora, né, com a responsabilidade, e te coloca também agora num protagonismo dessa ação, assim. Né, te obriga a reavaliar se é o que você realmente está fazendo, ao invés de sair apontando e procurando por culpados. Então, essa é uma inversão, uma pergunta, quando a gente muda ela, muda muita coisa. Eu acho que todo mundo deveria se fazer e se permitir também essa pergunta. Outra pergunta é, né, a diferença entre caber e pertencer. Eu estou cabendo, né? Porque se você está cabendo, você vai estar triste, frustrado, você vai estar desolado, você vai estar inquieto, você vai estar achando que você poderia estar dando mais, você vai estar insatisfeito, né? Você vai estar reclamando. E aí é maravilhoso, porque aí você vai saber que você está meio que se amputando, você está encolhendo, você está, né, cabendo. Quando você pertence, né, as pessoas, o nível de respeito é diferente, o nível de reconhecimento é diferente, e você fica feliz. Eu sempre digo, tem essa frase que é ótima, né? Se você é alguma coisa que você não é, se você pretende ser alguma coisa que você não é, você sempre vai falhar. E eu amo essa questão. Então, as pessoas deveriam aceitar a falha, porque está te dando muito mais resposta, né, de onde que você não está ou não deveria estar e para onde que você deveria estar olhando agora. Assim. Então, não tenho medo de falhas por isso, porque falha te dá muito mais respostas. Né? Então, se você está inquieto e agora você está fazendo e não está vendo as respostas, e nada pergunta, né, o porquê, quem de fato, né, e define também o que é fotografia para você. É hobby? É trabalho? É vocação? Carreira? Porque aí te tira o peso, né, das cobranças e das exigências que vem disso, assim. Se você disser, né, eu aceito fotografia mesmo que né, eu me odiaria mais não estar fazendo fotografia, por exemplo, do que estar fazendo, a resposta está aí, né? Você continua e vai fazendo. Lembra né, que a pergunta não é, né, eu sou único, não. Eu estou defendendo o que me faz único. Te obriga a ter que investigar, né, o que você está, como que você está, a sua relação, né, com o mundo, como que você comunica, qual que é a sua área de interesse, que é também maravilhosa. Fotografia só é difícil quando você não tem nada que dizer, então o que você está dizendo já é um belíssimo ponto de partida. A questão, né, lembra sempre, né, você precisa ser o primeiro a se identificar, a se reconhecer, né, e a confiar no que você está fazendo, porque se você não fizer, né, o restante das pessoas também não vão fazer e não vão acreditar no seu vocabulário visual. Fotografia grita verdade e mentira. Então, você tem que sempre se perguntar, né, o que eu estou escondendo aqui? O que eu estou escondendo aqui é mais forte ou mais eficiente do que o que eu poderia estar apresentando de fato? Né, porque é sempre isso, o fotógrafo está sempre tentando esconder e escapar. Né? Então, como que eu estou fazendo isso? Né? Faz sentido para mim e tem que fazer. E, de novo, né, a gente tem que lembrar o porquê que a gente ama isso, o porquê que dá prazer, excitação e tudo mais. Mas um conselho maravilhoso é: ande sempre com pessoas mais loucas, mais apaixonadas e excitadas do que você. Porque essas pessoas sempre vão acreditar na beleza das suas ideias. Sente perto de alguém que só está reclamando, vendo defeito e colocando as coisas, você olha para aquela pessoa e fala: eu vou me tornar essa pessoa. É isso que eu quero para mim, né? Então, se elimina. Então, o meio também, ele é muito forte também nessa equação da fotografia e não vai ser fácil, né? Mas se você acreditar e tiver outras pessoas também
que sejam tão loucas, excitadas e apaixonadas pelo que fazem, vai ser muito mais fácil, mesmo com todos os desafios, né? E eu sei isso, e as pessoas querem ser inspiradas, você tem um superpoder, né? E quando você realizar isso, né? Não tem limites para o poder da sua criatividade, da sua curiosidade e das suas ignorâncias também, né? De querer conhecer mais, assim. Maravilhoso. E aí? Posso fazer uma pergunta polêmica? Pra quê? Uma Polêmica? pergunta polêmica. Isso, de Se não quem estiver não. envolvido, pô. Tá, não. Não, a gente escuta muito o pessoal falando que fotografia documental você não pode interferir. Só que a sua própria presença já não seria uma... Eu sempre acho. interferência? Você levantou a câmera, você já está interferindo e manipulando o ambiente. Você decidiu mudar. Quando você levantou a câmera, a lente ela já está comprimendo o que seria essa fração. O seu ângulo, o seu posicionamento, o seu recorte também já estão definindo o que você está querendo passar, né, com aquele momento. Não você está sendo honesto com você, com o que te atrai, o que você quer passar, mas não é a realidade das coisas. É apenas mesmo uma fração de experiência, né, daquilo tudo. Então, o fotógrafo, de novo, né, se você resolveu por um corte, se você resolveu por um filme, se você resolveu por uma granulação, ou se você resolveu por cor ou PB, você já está interferindo. Então, eu já vi fotógrafos que só fazem fotos de PB, por exemplo, e virem com esse discurso, tipo, eu não mudo o copo, né, da mobília da pessoa, né? Tudo bem. Esse copo, né, de novo, né, a gente não sabe o valor afetivo e emocional daquele copo, tá ótimo. Mas, se eu mudei para PB, eu já meio que não sustento esse argumento. Alterou aquela cena, né? Você já alterou aquela cena. Já não é a cor. Agora já não trata nem mais disso, de outra coisa. Então, assim, você pode ter certeza, geralmente quem faz esse argumento está fotografando em PB. Ou quem está fotografando está editando. Então, eu tenho um contraste maior. O vermelho que eu estou lendo não é o vermelho. O vermelho do seu olho que você está lendo não é o mesmo da sua câmera. E nem o amarelo. E nem nada. Então, a sua câmera já está interferindo, né? As pessoas, quando te veem, também já estão interferindo, né? Elas viram os personagens que elas querem acreditar. E você conta aquele personagem do jeito que você acha que vai se adequar dentro daquele casamento, dentro daquela festinha de criança, ou dentro dos ícones que a gente cria, do que é o pai, do que é a mãe, do que é o amor, do que é o casal, do que é o matrimônio e tudo mais. Você levantou as câmeras, as pessoas viram atores. É isso que eu quero dizer, né? E por mais que você esteja movimentando, que você seja discreto e tudo mais, ainda é um corpo, né, novo dentro de uma cena que não deveria estar ali. A verdade é essa, né? Então a gente força porque a gente precisa de uma interpretação e de uma fração de experiência, assim. Isso eu percebi uma vez isso, a Paula e eu, a gente estava fotografando um documental, um lifestyle, né? De uma família, que a gente fotografou o parto e tudo, né? E aí eu percebi nessa questão do documental, que eu não estava fazendo documental, estava justamente interferindo, não era documental. Depois que eu finalizei, eu falei, cara, isso não foi documental. Vim aqui fotografar a família. Porque teve um momento lá que eu tava os dois brincando e mexendo nos negócios lá, e eu fotografando. Eu falei, beleza, tá ali, fotografando, eu tô ali. Só que eu percebi a mãe assim, tipo, atrás de mim, meio que nervosa. Aí eu virei pra mãe e falei assim, você deixa eles fazerem isso? Ela, não. Eu falei, então acabou, vai lá, tira eles. Pode tirar eles. Seja você lá tirando eles. E eu fotografei ela tirando eles. Porque eu achei que isso era mais documental do que eles mexendo e ela deixando. Aí eu falei, não, peraí, então vou fotografar você tirando eles, porque a realidade de você é você tirando ele dali. Uhum. Então, assim, eu não forcei ela de lá tirar, mas eu falei, seja você, vai lá tirar. E fotografei. Mas já, pra mim, já não foi um documental, sabe? Pra mim já fugiu, já... Ela tava deixando porque ela viu fotografando e, tipo, interferir na cena. Uhum. Né? Então, eu comecei a ter essa percepção de documental. Acho que o documental seria, tipo, eu tô no meio da guerra, o negócio o bicho tá pegando, eu não tô interferindo na guerra. Ah, não, joga bomba não, que tem um fotógrafo ali. Não vai fazer isso. Né? Mas tá o fotógrafo lá, dane-se, ele vai tomar bomba. Aí o cara tá clicando lá e vai tomar bomba. Aí já não tá interferindo no que tá acontecendo. Aí eu já penso já em documental mais nessa área. Não sei se eu tô falando, né? Pode ser que seja a minha visão também de documental, né?
Mas eu acredito que o documental seja mais essa questão mesmo do fotojornalismo ali. O cara tá lá no meio da guerra, tá clicando, tá o soldado passando, tá não sei o quê. Nessa questão do testemunho do evento, eu sempre amo, né? Porque testemunho do evento é isso. Você vai com a intenção de pegar uma mensagem, fazer, tá no VIP-C, né? O VIP desses grandes eventos. Então, você tá num lugar agora, né? Privilegiado, que você tem acesso ao que muitas pessoas não vão ter, né? Mas quando as pessoas meio que te contratam, já contratam sabendo que a sua fração de experiência vai estar também dentro daquilo. Então, é isso, eu acho. Então, ou seja, quando no fotojornalismo, eu sempre disse, né? A gente tem a cena, né? Que é uma cena que a gente precisa fotografar por conta do ícone. Então, o que está acontecendo? As bombas, os soldados e tudo mais. E depois a gente tem o que são esses recortes de fração. Então, a gente tem Paulo Pellegrini, a gente tem Lee Miller, a gente tem, né, que colocam agora o que são essas vertentes, né, Robert Capa, né, então Robert Capa ele chegava muito, muito próximo, que ninguém fazia também, então ele criava o que é que a gente chama, né, desse gatilho emocional e afetivo com soldados. Agora, a primeira vez, os soldados agora não é DJ Joe, né? Agora eles são, podem ser os seus vizinhos, os seus filhos, os seus, agora eles têm um olhar de saudade, um olhar de impotência, eles fumam, eles bebem, então poderia ser, então, isso cria uma comoção, uma fração de experiência também diferente no público, né? Então o público agora quer cessar fogo. Porque agora é meu filho, agora não, né? Agora é acessível, agora é emocional, agora está falando com a gente, sobre a gente. E agora a gente lembra que a gente tem mais humanidade do que nunca, porque foi feito. Mas tanto essa aberta, para mim definir, né? Isso é uma guerra, né, que está acontecendo, é uma atrocidade, é uma brutalidade gigante de cena. Mas mostrar e também quanto por trás das bombas, né? Então, assim, interfere a percepção de guerra, né, agora. E a gente está vendo isso hoje, né, também, como que interfere, assim. E eu acho que, para mim, a maior referência nisso, né, em questão desse fotojornalismo, que vem de uma manipulação com uma finalidade, né, de implicação, de como que eu estou implicada e como que isso vai ter um reflexo positivo, é Lindsay Sadário, né? Lindsay Sadário, para mim, é um exemplo maravilhoso, porque, né, quando você vê as crianças, quando você vê as mulheres que ela fotografa, né, eu esqueço até de guerra e coloco agora o que é a nossa fragilidade humana, né? E a fragilidade humana, né, a gente fica aterrorizado com como que essas vidas, né, elas estão agora sendo sucumbidas ou atacadas, né, nesse mundo por conta de territórios ou por conta de uma cultura ou de uma tradição ou de uma religião e tudo mais, assim. Então me leva, mas né, eu olho para essa cena e entendo, né, o onde, o que, o porquê, que é o fotojornalismo, denúncia. Né? Agora olho para ela e entendo sobre consciência e humanização e conexão humana. Né? E são duas frações de experiências e duas manipulações, uma carregada e a outra, né, decidida com o que é esse retrato de cena. Assim. E eu amo as duas, e eu sou agradecida por ter as duas. Então, o fotojornalismo, por isso que ele ainda é tão vivo, né? Porque tem essas... Né? Tem essa oscilação de perspectivas, assim. A fotografia documental é muito polêmico, né? Muito. É muito complicado mesmo. Por isso que eu queria perguntar. Amei, Beto. Nossa, maravilhoso. Eu também tô amando. Gente, eu sou fã, né? Agora não sei se... Espero que as pessoas gostem também. Vamos falar porque... de agora vamos falar da do Netflix, qual que foi o último? O quê? Vocês estão assistindo aquele? Não, boa pergunta. Uma pergunta aqui interessante. 2024. E aí, tem alguma novidade para quem tá aí que quer conhecer o alfabetismo, né? Tem um site, né? Tem, isso que eu disse, né? Geralmente tem aula aberta também, né? Tem. Gente, agora no alfabetismo, né? Você tem que ir para o website, porque as pessoas têm essa dúvida. É legal. Em 2024, eu acho que eu vou tentar puxar mais essa informação, que está meio que escondida. Mas você se inscreve na lista de espera. E depois da lista de espera tem um processo de seleção, né? E que envolve também outros participantes. Mas para o próximo ano eu quero focar mais na agência porque eu acho que o programa educacional é a minha paixão, assim. Se alguém me perguntar, né, qual que é o seu dom,
eu iria muito mais para a educação, para educadora e mentora, do que para a curadoria, assim. Porque, né, é onde que eu sinto, eu até brinco, né, meu dia pode estar péssimo, caindo, quem que acompanha esse Raquel, né? Eu tô chorando, passando por um desastre, tem 2 minutos para entrar, Raquel, tem 2 minutos para entrar, né, e super destruída emocionalmente. Na hora que eu clico no Zoom, né, parece que não tem, né, eu foco, né, e então virou também a minha constante terapia, assim, porque eu digo agora, né, eu sou a minha melhor versão, agora eu vou trazer, né, tudo que eu puder fazer, e eu tenho a chance de inspirar as pessoas, eu vou sair daqui melhor do que entrei, e acontece muito, então todas as vezes que eu ponho Zoom é isso, então o educacional, por isso ele já está um pouquinho mais ativo, porque as pessoas já vêm acompanhando mais tempo, mas a agência, agora, eu quero conversar mais com os agentes, né, internacionais. Raquel é sua irmã gêmea? Ah, não, Raquel Okizene Raquel- Okizene não, Ah, desculpa. tá. A gente, Raquel, aquela do sobrenome complicado. Raquel Jenny. Aquela do sobrenome complicado, né, da favoritismo. Como é que é o nome da sua irmã mesmo? Renata. Renata. Isso. Renata. Renata no braço direito. Quem quiser saber mais do alfabetismo vai estar na descrição, né, do vídeo, né? Vai ter o link do site para o pessoal da gente. acessar e fazer a inscrição da lista de espera. Se eu fosse você, eu já se inscrevia logo de cara, porque a lista é grande, né? Então, para você ter alguma chance. Tem as aulas abertas também, né, Beto? Para a pessoa ter uma palhinha. Agora, imersão, geralmente todo alfabetismo é aberto, exposição aberta, imersão aberta, os masterclass são abertas, Alpha Talks, então, para todo mundo que se reconhece na proposta do alfabetismo, a gente fica super feliz, assim, quando a gente vê carinhas novas vindo e somando forças, né, só abraços e agradecimentos, assim. Tem um carinho tremendo de pessoas que nem estão fazendo alfabetismo, e que ficam, né, dando apoio, suporte nos bastidores, e são muitas dessas pessoas. Também queria agradecer também todo mundo que abriu portas e que auxiliou e que me apresentou, tantas pessoas que me deu alguma oportunidade. Eu já citei, né, algumas conferências Lampião, o Papo de Fotógrafo, Renato de Paula foi maravilhoso, Maíra Ellis também, né, o Léo Saldanha, que apoiou desde sempre também o projeto, todo mundo do Inspiration, começando pelo Frank também, que tiveram que depositar alguma confiança no que era isso de novo, que estava acontecendo. Também Lucas Lerman, sempre carinhoso, e todo mundo do Sul, né? Robson, Ney, então, assim, são cenas que está todo mundo sempre... né, dedicados a alguma coisa, a um propósito e uma motivação, que não impede, né, que a gente admire e se conecte em outras vias. Assim, eu amo gente apaixonada e gente que se dedica, né, ao que veio fazer. E são tantas pessoas, se eu esqueci, né, não é que eu esqueci, eu acho que são tantos nomes também. Aninha, você, porque eu falo do alfabetismo, nunca ninguém apoiou tanto antes, durante e depois, como você também, e o Brown, e tudo que você fez, sempre levando a gente. Olha, né, ontem mesmo estava a Gabi aqui fazendo com você, e ela né, também fez parte desse movimento, então é lindo. A Paula e o Fábio. Tem que agradecer a Paulinho e o Fábio que me puxaram para o alfabetismo, porque quando abriu a primeira turma, eu estava meio por fora, assim. Aninha, isso também eu tenho que agradecer também ao né, o pessoal da nossa escola, que é o Thiago Tel, Márcio Monteiro também, que sempre, tão querido, sempre me apoiou e sempre apoia o Dan também. E super, então é uma comunidade linda. Pessoal do Ateliê Oriente, Ateliê da Imagem, e assim vai, assim. Todo mundo que abriu porta, você nunca esquece. Marcela Amaral também, do Eden Brasil. Então tem muita gente, né? Então, assim... Eu fico feliz de ter tantas pessoas e fazendo coisas, né, tão diferentes também, mas todos unidos pelo esse amor pela fotografia e de portas abertas sempre, assim. Isso só prova que o que você pensa, né, o que você projeta é verdadeiro, é garantido, é uma coisa que realmente vai ter futuro, tem algo a acrescentar para a fotografia, para o mundo da fotografia, para os fotógrafos. Então, eu acredito muito, né? Não é à toa que a gente está
juntas até hoje, né? Nossa, Nessa né? caminhada, desde o dia, eu não digo nem 01, dia 01, eu digo 000, porque a gente se conheceu antes. né? Então, Nossa, você também, né? eu me lembro do dia que a gente sentado na cafeteria e você falando desse sonho, desse projeto e tudo e tal, e eu, a Paula, não, pode contar com a gente. Foi, eu tá lembro! ali, né? Não, eu convencendo vocês. Vocês têm que fazer parte, vocês têm que fazer parte. Vocês vão amar. Mas aí, né, aquela coisa, a gente sempre imagina que vai ser 6 meses, 1 ano, né? Vamos tentar fazer já isso. vamos para Já 4, né? 4. É, 4 Passa anos, rápido, né? assim. Eu Tá conheci muito. a Beta em 2015, num congresso aqui no Rio, Foto Elite. Foi. E a Beta, o Dan estava trabalhando, né, ajudando os fotógrafos, os gringos que vieram para palestrar, eram muitos, e o Dan estava fazendo toda... Eu O lembro. Dan é tava bom, o bom de Victor tecnologia, Lax, né? Ele estava Dave, fazendo todo o apoio ali. A logística tinha uma pessoa para traduzir, mas a pessoa ficou nervosa. E aí o Vinícius chamou a Beta veio correndo. Cara, mas foi tão divertido, Foi porque muito assim, eu era legal. péssima tradutora, porque assim, eles falavam as piadas, eu começava a rir, não parava de rir. E aí eu esqueci de traduzir para as pessoas. Né? O Vinícius, o Vinícius me apoiou demais também, Vinícius Matos, mandando um beijo aí para você, mas o Vinícius, ele morria de rir, né, de mim, ele falava, Roberta, não ri tanto. Ai, desculpa! Aí eu perdi, ninguém entendeu, só eu. Aquela, né? Gente, eu me diverti demais naquele congresso. E estava maravilhoso. E eu tenho amigos de lá até hoje. Né? Eu conheci o Victor Lax lá, mas, por exemplo, Hidden Thriller, a gente estava com eles agora. A gente se encontrou com eles agora, depois de tanto maravilhoso. tempo. Os thrillers são maravilhosos. Eu amo Hidden, se você ouvir isso. Não é maravilhoso, assim. E David também. Ele tá aqui no Brasil, não? Não, ele tá ainda no Texas também, em Dallas. Mas assim, a gente chama de os thrillers, assim. Mas se não fosse aquele evento, a gente não teria conhecido, assim. Eu não teria conhecido você. E foi dali também que surgiu, que eu falei, nossa, olha o nível da fotografia documental de casamento. Era uma galera. Eu falei, essas pessoas estão... Eu assisti todos, né? Eu lembro que o Victor Lax deu aula dele, nossa, né? Assim, composição e... Ele é maravilhoso também. Eu lembro, o jeito que ele comunica também, né? É muito confiante, eu gosto demais. Assim. A gente tá falando aqui Dan, para quem não conhece, Dan é o esposo da Roberta, um queridíssimo. Ele tá na produção do Cirque du Soleil, né? Se tiver mais 30 minutos, eu dou o CV do Daniel aqui. Nossa, eu nunca vi uma pessoa ter tanto talento e tanta aptidão para tudo. Ele assim. é incrível. Nossa. Sinto saudade das músicas dele para fazer as peças coletivas. Gente, não é? O coração dele até chora se eu ouvir isso. Muito, muito bom, muito bom. Eu achei que ele fosse vir com você pra gente ir lá na Gávea. Na Gávea comer a famosa linguiça. É o highlight Fica a dica. Do Rio de Janeiro. Se quiser patrocinar aqui, ó. Torresmo e linguiça do Brasil. A melhor linguiça da Gávea. E torresmo. A ideia a gente fica atrás do torresmo. Traz os americanos pra cá só pra isso. Né? Pra vocês verem, ó, veio um americano pra cá por conta da linguiça. Né? Imagina, nossa, isso. Não é pouca coisa, não, hein? E foi a fotografia que conectou vocês, né? Foi a fotografia que conectou. O Dana é fotógrafo também, né? Isso, em 2010 eu conheci o Dana. Aliás, ele até me mandou uma mensagem, né? Memória maravilhosa, lembra de tudo. E aí, romântico, né? Escreveu: hoje é mais um dos nossos aniversários. Foi o dia que eu recebi a carta que eu decidi que estaria apaixonado por você. Que lindo! Foi uma carta que eu escrevi em 2010 para ele, né? Dizendo que se você chegar a ler essa carta, ali meio que traçou. Então, é uma data importante. O Dan me lembrou. Eu falei, ai, meu Deus, você é o melhor marido do mundo. E aí, mas o Dan, ele voltou com o circo, né, de Soleil. Ele todo fazendo fotos agora, em 2014. Mas a gente estava na conversa. Ele fez as fotos do carnaval do Rio. E depois ele falou, você pode dar uma olhada e me ajudar a editar? Nossa, na hora que eu abri, eu falei, é isso, cara. Se eu já notava, tivesse 99% certo que esse é o homem para mim agora, mais do que não. Imprimi tudo, coloquei na parede, né? E fiz a curadoria, chamei o Dan, né? Aí o Dan viu aquilo e falou, nossa, você tá entendendo as peças, né? Eu falei, não tô. Eu sou ótima também. Sou ótima. A gente é um par. A gente pensa parecido.
Maravilhoso. Vamos ouvir Coltrane, essa ideia, essa coisa, né? Vamos ouvir lá, vamos ouvir um Coltrane, né? Porque o Dan era formado em jazz performance. E ele não tinha nada de jazz, né? Não sabia nem quem era. Ele entende de vinho também, não tem isso, Beto? Hã? Ele entende Ele é de sommelier. vinho Entende também de vinho. Então, assim, por exemplo, com a Magno, a gente precisava de alguém que fosse tecnicamente organizado, tivesse a logística definida e tudo mais. O Dan tem um talento absurdo, uma logística absurda. Então, assim, Susan Meiselas ama ele, Titi Cheng ama ele. Todo mundo ama ele muito mais do que me amava, porque ele descomplicava a vida das pessoas enquanto eu complicava a vida das pessoas, né? Todo momento. Nada mudou, né? A partir daí. E aí, o Dan, ele ficou super necessário dentro desse esquema. As pessoas, né, começaram também. Aí, depois disso, que ele percebeu que tinha também essas aptidões, né? Ele foi chorar, porque o Dan sempre fala isso, meu Deus, o que agora eu vou focar? Né? E depois disso, ele foi chamado para fazer também a produção dos Jogos Olímpicos, né? E das passagens das bandeiras, das coisas. Depois ele foi para o Turcomenistão fazer os Jogos, né, deles lá também. Depois ele foi para o Dubai fazer a Expo e agora Cirque du Soleil. Então, assim, né, as coisas meio assim, os talentos dele não passam despercebidos. E agora está fazendo sommelier, já está se formando e tudo mais. E investe em paixões, né? Então, a paixão maior do Dan é a música, é o que eu falo com as pessoas sempre, né? Às vezes a gente tem um trabalho que não é o trabalho que a gente sonhou, porque a gente, né, veio no mundo Dan para tocar, né, para fazer música, inspirar as pessoas. Mas não tem um dia, né, que ele não pega e investe nisso, né, compra equipamento, compra programa e continua se atualizando e fazendo Ableton e fazendo composição e fazendo tudo, porque ele fala, não vou colocar esse peso todo para a música me dar tudo isso, agora eu vou fazer isso e vou continuar essa relação linda que eu tenho com a música, né? Mas porque ele tem isso, né? Que nem eu, né? Isso é trabalho, isso é vocação, isso é carreira. Porque eu sempre digo, gente, trabalho você não precisa, é que nem vocês sabem, fotógrafo, a gente não precisa amar o nosso trabalho, você não precisa amar, né? Aquela coisa, coloca na cabeça, tá me pagando, eu tô fazendo, né? E tô entregando. Mas agora, se é sua vocação e sua carreira, muda um pouquinho. Mas quando ama também fica muito mais gostoso, né? E aí quando ama é isso que eu digo, né? Não é só trabalho e essa quando troca. Junta tudo isso, né? Amor, vocação, hobby, dinheiro, tudo. Aí, você faz para você. É o sonho de tudo. De todo, qualquer profissional nas profissional, artes ou qualquer espaço. Maravilhoso. Ai, amei. Amei! Também! Tô me sentindo muito chique, gente. Eu tô super... Com a Roberta. Beta, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada ao Breno por ter me entrado aqui. E claro, Fabinho, por ter sentado eu ali, me dar um apoio emocional também. A Aninha também, pelo convite. Seu co-host, gente, foi... Esse ato daqui, pelo amor de Deus. Ai, a gente vai terminar o podcast congelado aí, né? Fica à vontade. Então é isso. É isso, gente. Conversamos com a maravilhosa Roberta, aqui com o apoio luxuoso do meu amigo Fábio, um co-host aqui, que ajudou nesse papo. Vocês viram que a Roberta é maravilhosa, não cabe, né, num programa de 2 horas, impossível. Vamos marcar a próxima vinda dela ao Brasil, parte Mas 2. isso é ótimo, porque isso me dá uma brecha para a próxima vez que ela vier, a gente já vem com vinho, já vem outro papo e a coisa já vai fluindo. Mais coisas, mais novidades. E eu já tô me convidando como host de novo, porque aí eu venho de Uber, não venho de carro, eu venho de Uber, que a gente toma um vinho. Vamos trazer a Gabi para falar do piripiri, ela era piriri, né? Mas tudo bem. Agradecer a Betamax e o Breno aqui, que ficou com a gente até o final. Super querido. Super. E até a próxima. Obrigada.